E sem mais delongas, vamos dar início, né, ao nosso momento de hoje, gente. Aí, ó, ninguém diz, ó, eu aqui, ninguém diz que eu tô com 8 pontos no dente. Alguém diz? Não diria, eu revelei porque vocês são meus amigos e eu posso contar com vocês, né? Mas estou aqui, firme e forte no nosso encontro. Gente, o nosso encontro de hoje, ele foi desenvolvido com muito carinho e eu posso dizer que a temática específica foi desenvolvida quando? Quem sabe aqui, quando foi? Ontem eu coloquei uma enquete no grupo e eu perguntei aqui, gente, das situações que eu alistar aqui, qual mais aflige vocês? E muita gente tinha uma lista lá de possibilidades, né? Porque hoje vamos falar de foco, de meta, certo? Só que eu queria direcionar bem, foco e meta em que exatamente? E aí eu coloquei uma lista de alternativas. Quem é que pode aqui me responder qual foi a alternativa mais votada? E quem não souber, é só correr lá no grupo e lá na enquete, levanta a mãozinha e diz qual foi a alternativa mais votada da lista que eu coloquei lá. Kelly, princesa, pode falar. Vou ativar aqui seu som. Vou colocar o pessoal aqui da Alfa como anfitrião para poder me ajudar aqui. Kelly, eu já abri. Você pode falar. Qual foi a alternativa mais votada? Você que é do grupo, que ninguém vai poder desmentir, né? Você que entrou lá no grupo, qual foi a alternativa mais votada? Foi a questão financeira. Questão financeira. Foi a alternativa mais votada. E tinha uma lista de várias, viu, gente? Várias alternativas. A que fosse mais votada, a gente ia falar de foco, de meta disso. Agora vocês conseguiram ver uma similaridade com o próximo projeto da Alfa, gente? O próximo projeto da Alfa é método financeiro aplicado. Ué, como assim? Não foi nada combinado. Coloquei a lista lá, vocês votaram. Por quê, gente? Porque para nós da Alfa está muito claro, muito evidente essa preocupação, né? Tanto desse grupo como até hoje eu falei com a amiga que eu convidei de última hora, ela até falou, Thalita, parece que tem atingido, né, a muitas pessoas, exatamente isso. Então, lembrando que a terapia de hoje, quem escolheu a temática, a maior preocupação entre os participantes foi você. Por isso, hoje vai ser bem direcionado, cuidadosamente direcionado, para que possamos compreender bloqueios emocionais, crenças internas, padrões mentais, e isso condiz muito com o nosso próximo projeto. Quem não entende sobre o que é o nosso próximo projeto, eu posso explicar. A Alfa tem vários métodos de cuidado, inclusive a terapia individual. Muitos aqui fazem terapia individual, né? Tem várias pessoas aqui que fazem terapia individual, com um terapeuta da Alfa específico. Porém, para ajudar o maior número de pessoas, nós temos projeto em grupo como esse aqui. Já tem quase 6 meses que estamos aqui nesse grupo aqui. E essa já é a sétima edição. E vamos fazer um novo projeto em grupo, que é justamente o método financeiro aplicado. E esse novo projeto já vai começar agora em abril. E por coincidência, vocês demonstraram essa preocupação. Quem tiver interesse de entrar no próximo projeto, fala comigo que depois da terapia de hoje, que você suspeitar dos bloqueios que você tem, vai ser inevitável vocês não quererem entrar nesse método, tá bom? Deixa eu só conferir aqui minha internet, só um minuto. Só estava conferindo aqui a questão da minha internet. Se alguém tiver alguma dificuldade, me chama no privado, tá bom, gente? Ou chama a Jamile também, pode estar ajudando vocês aí. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês já vão pensando no caso de vocês individualmente. Qual a frase sobre dinheiro, sucesso que você mais ouviu na infância que ainda pode estar influenciando as suas decisões hoje? Qual a frase? Vai lembrando aí. E o pior de tudo, às vezes não é só na infância, às vezes você continua repetindo para os seus filhos e netos e assim dá continuidade. Vamos lá, olha bem para mim e fala para mim se você não já disse para alguém assim. Você pensa que ganhar dinheiro é fácil, é? Quem aqui já não disse isso, ou talvez não diz até hoje para as crianças? Então saiba que você está perpetuando esse ciclo. Está perpetuando esse ciclo de escassez, de mentalidade de escassez. Porque você está dizendo que é algo quase que inacessível. Pelo drama que você faz, você está falando que é algo quase que inacessível.
Então, se você continua perpetuando frases, então você vai pensar aí na sua cabecinha agora sobre frases que você ouviu e talvez você ainda fale, né? Em qual momento você percebe que evita crescer financeiramente por medo de perder? Perder o quê? Segurança, dinheiro, aprovação, estabilidade. O que é que você tem medo de perder? Fala para mim se você não já não pensou assim. E se eu perder tudo? Olha, é melhor pouco do que nada, viu? Eu vou ficar aqui com esse pouco mesmo, porque é melhor pouco. Quem não? Ó, o Neide balançando a cabeça. Não, Neide, parece aquelas frases de mãe, parece, né, que a gente acaba internalizando. Então, você tem medo de perder o quê? Essa segurança, que às vezes seguro nem é seguro, né? Você nem tá no seguro, mas você fica com medo de perder essa tal segurança que você criou aí, né, na sua mentalidade. E quero que você pense assim, né? Que crenças silenciosas pode estar fazendo você acreditar que prosperar é difícil, perigoso ou não é para você? Ah, esse negócio aí não é para mim. E esse povo que já nasceu assim, tal, né? Já nasceu. E isso é coisa antiga, menina. Isso aqui é, ó, o pai e a mãe tem dinheiro faz tempo. Isso aí foi herança. Gente, coisa de pobre invejoso. Esse negócio de dizer que a prosperidade dos outros tudo foi herança, né, gente? Foi herança, foi que ganhou. Ninguém lutou. Ninguém lutou. Sofrido aqui é só nós. Os outros foi tudo ganhado. Ninguém trabalhou, ninguém teve estratégia, ninguém se livrou da essência das crenças de escassez, não. Pensa bem sobre essas frases que vamos falar nisso e eu quero saber de você quais, né, desses assuntos você vai responder aqui. Uma outra coisa que eu quero saber, qual prejuízo emocional ou financeiro você já teve por adiar decisões importantes ou por não confiar totalmente na sua capacidade, certo? E se você observar a sua trajetória com honestidade, né? Como a gente costuma trabalhar aqui no grupo, né? Tem quase 6 meses, somos uma família já aqui. Olha com carinho, com honestidade para a sua história. O que mais te travou? Foi falta de oportunidade ou padrões mentais repetidos. Talvez você não saiba nem identificar as oportunidades, porque pessoas com crenças limitantes, elas não enxergam oportunidades. Tá assim, ó, passando a oportunidade 1, 2, 3, 4, e a pessoa esperando a oportunidade. Só olha, igual no ponto de ônibus. Tô esperando minha oportunidade. Aí fica, ó, olhando a vez do vizinho. Rapaz, você viu fulano? Rapaz, como é que pode? Ganhou a herança. Rapaz, você viu cicrano? Rapaz, que sorte, hein? Sorte, não foi esforço, não. Dos outros é sorte. Que sorte, hein? Assim, assim. Rapaz, você viu o Bertrand ajeitou o empreguinho para ele, né? Aquele empreguinho lá. Isso é coisa de indicação, porque meu currículo é melhor, mas indica. Todo mundo foi ajeitado. Só você que é o sofrido. Isso tá como um ponto de ônibus. Isso tá o ônibus parado, que o nome é oportunidade. E você não pega esse bendito ônibus, aí vai embora. Daqui a pouco passa outro ônibus, nome é oportunidade. E a pessoa com essas crenças limitantes, ela simplesmente não enxerga. Tá passando o tempo inteiro e ela não enxerga. Claro que pode não ser o tempo inteiro, toda hora. Claro que aquele mesmo ônibus pode não passar 2 vezes naquela parada. Pode ser outras oportunidades, tá bom? Mas a pessoa com crenças, às vezes, ela não consegue visualizar essas oportunidades, tá bom? Então, eu vou até compartilhar um slide logo, logo aqui com vocês, um infográfico que nós fizemos aqui. E lembrando que hoje vamos ter 2 entrevistas. Deixa eu ver se minhas entrevistadas já estão aqui. Cleide Wayne está por aí, se tiver, levanta a mão. Vamos entrevistar uma terapeuta aqui da Alfa. E por que é importante? Ela já apareceu ali. Por que é importante? Cleide Wayne Jamil vai ser entrevistada, gente. Entrevista número 1, já vai ser já logo agora no início. Entrevista número 1, a Cleide Wayne vai falar como ela atende todo dia, os terapeutas da Alfa atendem todo dia, né? Segunda a sexta estão aqui o tempo inteiro atendendo os clientes. A gente acaba observando muitos padrões repetitivos. Sabe quando você atende 20 clientes e parece que todos têm o mesmo padrão? Parece que é tudo da mesma família, filho do mesmo pai, da mesma mãe, porque o padrão se repete, sabe? Com muita propriedade. Então, ele vai falar para nós um pouco sobre os padrões, sobre esse assunto que ele tem observado nos clientes. Jamile, essa maravilhosa, essa morena, chocolate bombom, ela vai falar sobre o quê? Sobre os próprios bloqueios. Você sabe que aqui na Alfa a gente revela mesmo o segredo dos terapeutas, né? Tem essa de ficar dizendo que a nossa vida é perfeita, não. Todos nós passamos muitas dificuldades, né? Parte das nossas histórias já foram faladas aqui em grupo. E Jamile vai falar
dos próprios bloqueios dela mesma em relação a esse assunto. Olha, revelação. Ó, ninguém tá nem aí, ó. Tem cliente que vai achar que eu não sou boa o suficiente. Problema. O cliente tem que entender que nós somos mortais, humanos, vulneráveis, assim como falou na terapia passada, tá bom? E todos nós passamos, né? No passado passamos das experiências, passamos atualmente e passaremos. Ainda continuamos nos tratando emocionalmente para que possamos passar com sucesso, né? Os próximos desafios, que a certeza que temos na vida é que desafios virão, né? Agora, bonito e pleno é a maneira com que vamos passar por esses desafios, né? Esse aí é o alvo e é o nosso objetivo, né? Meta de vida é saber como vamos passar por esses desafios, tá bom? Vou compartilhar aqui um slide, mas antes vamos fazer logo a entrevista, tá bom? Que logo vamos nos aprofundar numa sensibilidade tão grande que eu tenho certeza que você vai se identificar do início ao fim. Pega papel e caneta, tá bom? E mentaliza por que você acredita que você não merece, por que você se livra das oportunidades, que tipo de pensamentos tem bloqueado você, sua vida, enfim. O N, querida, fale para mim, abra seu coração, cadê ela? Tá aqui. Vou ativar o som dela e vocês vão saber da boca de um terapeuta como é que é os atendimentos individuais. E o que é que ela tem de Ó, identificar. A pergunta é assim, ó, fale sobre o perfil de clientes com bloqueios financeiros que você considera preocupante e também as consequências que eles estão vivendo que você consegue observar. Pode falar, Wayne. Então, boa noite, antes de tudo. E é interessante falar sobre esse perfil de cliente, porque ele aparece com muita frequência na clínica, né? Mas quase nunca ele chega dizendo que tem um problema com dinheiro. Geralmente, esse cliente ele chega dizendo que está ansioso, está cansado, que tem trabalhado muito e não vê o retorno. Ele se sente como se as pessoas não estivessem valorizando ele e o seu trabalho. Mas quando a gente começa a observar, começa a perceber padrões de comportamento, algo chama a nossa atenção. Geralmente é alguém que tem dificuldade de oferecer, ou oferecer os seus serviços, né? Oferecer seu produto, falar de preço e quase nunca consegue cobrar. É aquela pessoa que fala o valor quase pedindo desculpa. Ele dá desconto mesmo antes de alguém pedir esse desconto. Ele evita cobrar, né? Evita até cobrar pagamentos atrasados. Ele trabalha além do combinado para compensar aquilo que ele está cobrando pelo seu trabalho. Na verdade, é como se essa pessoa estivesse sentindo culpa o tempo todo por receber pelo seu trabalho, pelo seu produto. É mais ou menos assim. Externamente parece generosidade, dedicação, mas internamente essa pessoa ela vive um conflito. Porque o desconforto, ele não é com o dinheiro. E aí a gente observa, na maioria dos clientes, o desconforto, ele é gerado pela falta de valor próprio. E quando a gente começa a aprofundar mais, a gente começa a perceber que esse bloqueio, ele realmente tem raiz antiga. Às vezes, a raiz do bloqueio, né, do trauma, vem de crescer ouvindo que o dinheiro é algo negativo, né? Às vezes, os próprios pais, né, eles comentam, né, eles falam, o modo como eles falam do dinheiro, ou ter dinheiro, é de forma negativa. E a criança cresce com aquele pensamento. Outra coisa que a gente observa é quando tem conflitos na família por conta do dinheiro. Ou, de repente, ele se sentiu desvalorizado, criticado, né? E, às vezes, ele aprende até que ter dinheiro é desumano, é injusto, né? É falta de espiritualidade. E aí é que mora o perigo, né? E aí a gente percebe que essa pessoa, ela começa a colocar pensamentos na cabeça como eu não sou o suficiente, né? Se eu cobrar o preço justo, eu posso até perder essa venda, né? Eu não quero parecer que eu sou interesseiro, né? E, na verdade, o que acontece é que o problema, a pessoa confunde
a rejeição da oferta com a rejeição pessoal. E isso a gente vê o tempo todo, né? Muitos casos chegando na clínica, e isso é preocupante de fato. Isso mesmo. Conseguir observar como é, assim, corriqueiro isso. Talvez o que você sente, né, não é algo tão diferente. Cleidine, acho que ela deixou de falar mesmo, né? Porque eu acho que eu não tô. Cadê ela? Tô Oi, conseguindo. Thalita. Oi, querida. Se você for falar alguma coisa, Isso. me fala, tá bom? Então, eu ainda vou falar sobre o que gera, né? Seria a segunda pergunta que Sim, você iria pode falar, que de fazer. repente O sumiu que aqui que para mim, você gera já. todo esse conflito, né? Porque isso é um conflito que acontece dentro da pessoa, né? Isso gera medo, né? Isso, com o tempo, esse padrão ele começa a afetar não só a saúde emocional, como física também. E a pessoa ela trabalha muito, mas ela não prospera. Ou seja, ela sente frustração, ela tem o sentimento de injustiça, se sente exausto constantemente, e ela começa a acreditar que é porque ela não tem valor. E quando muitas vezes ela mesma ainda não aprendeu a se valorizar, esse que é o problema. Só que esse ciclo ele vai alimentando baixa autoestima, né, ansiedade, sintomas físicos. Por quê? É muito difícil viver constantemente com essa tensão sobre o corpo, né? E esses bloqueios financeiros, eles geralmente não são sobre dinheiro. A gente observa, né? Os clientes chegam e a gente começa a observar e, na verdade, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua identidade, com a sensação de merecer aquilo, né? A dificuldade de valorizar o seu trabalho, né? A dificuldade de aceitar que ele pode sim, né? Ele merece ser recompensado pelo seu trabalho, que ele merece ter dinheiro, né? Então, se você tem dificuldade com dinheiro, observe, será que é dificuldade com o dinheiro ou a sua dificuldade é de reconhecer o seu próprio valor? Então, eu vou deixar essa pergunta como reflexão, tá? Perfeito, Eni. Que pergunta, viu, gente? Anota a pergunta que a Eni falou aí. Será que seu problema é sobre dinheiro ou é sobre uma questão de merecimento, né? Sobre o seu valor, entendeu? Porque às vezes a pessoa se sente tão desvalorizada inconscientemente, né? Que a mente dela já afasta ela da prosperidade. E se falar de dinheiro várias vezes aqui te incomoda, parece que dá um negócio no coração. Eu tô falando tanto de dinheiro, a gente pode associar com algo sujo, né? Algo sujo, né? Como se a pobreza fosse limpa, né, gente? De pobreza a pessoa fala o dia todo, né? Como se a pobreza fosse de Deus. A pobreza não é de Deus, não, viu, gente? E assim, vocês devem meditar, né? Vocês querem ter uma condição financeira melhor, ajustar melhor, ter mais equilíbrio, uma vida um pouco mais estabilizada. Isso combina mais. Eu tô falando Deus porque a maioria que acredita em Deus, a maioria que é temente a Deus, né? E a gente associa sempre Deus com coisas boas, né? Então você acha que Deus combina mais com uma pessoa equilibrada, ponderada, sensata, ou com uma pessoa desequilibrada? Então por que que a gente associa então a prosperidade com algo ruim? Veja como dá um nó na cabeça, né? Não é para ser assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não faz o menor sentido acreditar nisso. Mas o N falou agora dos casos que chegam aqui na clínica, né? Que esse caso a gente desenvolveu um projeto em grupo justamente por causa da nossa bagagem, nossa experiência nessa área. E vai ser fantástico o próximo projeto, porque a gente já tem bagagem nisso, ó, no individual há muito tempo. A gente só quer que mais pessoas tenham acesso a isso para que eles possam, de fato, destravar, né? Enquanto não podem ainda pagar um tratamento individual. Jamile, ela vai falar, gente. Jamile é nossa terapeuta aqui na Alfa, né? Extremamente carismática. Quem conhece Jamile, quem fala com Jamile no WhatsApp, sabe que ela tem sotaque dela carioca, falsificado, porque na verdade ela é só teropolitana, tá bom, gente? Ela é de Salvador, mas tem esse sotaque carioca pelo tempo que mora no Rio de Janeiro, então é muito bom. Eu amo ouvir os áudios dela, ouço
porque tem um sotaque bonito, muito carismático, né? O pessoal manda áudio para mim só para elogiar ela, viu? Faz uma pergunta, ela responde. A pessoa manda áudio para mim, já perguntei isso, a Jamília eu fico me perguntando, então por que tá me perguntando de novo, né? Ela não tô te perguntando, não, na verdade ela já me respondeu. Eu tô ligando aqui só para dizer, puxa, ela é tão legal, assim, né? Então, essa terapeuta, né, que tem o maior sucesso aqui na Alfa, o pessoal gosta muito dela, porém, quem vê esse rosto maravilhoso, esse sorriso lindo, que eu vou marcar ela aqui agora, pode não imaginar, né, os bloqueios que também existiam, né? Muitos ainda vamos continuar lutando, né? E não vamos desistir nunca, mas alguns bloqueios existem. Então, fala aí pra gente, Mili, quais bloqueios que impediu a prosperidade para você e o que mudou depois de tratar esses bloqueios? Fala aí pra gente. Oi, gente, boa noite. Depois de tanto elogio, chega, eu fiquei vermelha. Então, é um tema muito interessante, né? Mas eu vou contar aqui uma experiência minha, porque nada melhor a gente falar da gente mesmo, né? Para que vocês acreditem que é real. E durante muito tempo eu percebia, né, que o meu maior obstáculo não estava nas circunstâncias, estavam dentro de mim mesmo. E convivi com a insegurança, com medo de falhar, medo de não ser o suficiente e principalmente com uma autossabotagem silenciosa. Mas Jamile, terapeuta, com isso tudo, sim. Antes de eu ser terapeuta, eu lidava com isso tudo. Eu tinha dificuldade de me posicionar, de sustentar decisões e de confiar plenamente na minha própria capacidade. Creiam que realmente isso é verdade. Havia uma crença interna limitante que prosperar exigia algo que talvez eu não tivesse. E essa crença gerava procrastinação, adiamentos, né, e justificativas racionais para eu não avançar. Um exemplo muito claro, né, disso é o que todo mundo tem acompanhado aí, que eu tenho postado, né, a Alfa também, foi a minha obesidade, que eu carreguei por anos. Não era apenas uma questão física, tá? Era um reflexo emocional, era um padrão de repetição, era uma zona de conforto disfarçada de incapacidade. Eu entendi que não era falta de disciplina, era uma estrutura emocional não tratada. Eram traumas, experiências passadas, narrativas internas que moldavam minhas escolhas sem que eu nem percebesse. Enquanto isso, eu não encarei, né, essas raízes. Eu permanecia, gente, estagnada. E é por isso que é muito importante, né? Como Thalita falou, trabalhar esses bloqueios. E quando eu decidi assumir essa responsabilidade emocional e tratar essas causas, não apenas os sintomas, houve uma transformação estrutural, né? Como vocês podem ver, eu tive resultados, né? Eu desenvolvi segurança interna, eu ganhei clareza sobre quem eu sou, sobre o que eu quero sustentar. Passei a agir com consciência, né? Não mais guiada pelo medo, que o medo, de fato, ele nos paralisa. O processo trouxe crescimento pessoal, crescimento profissional, trouxe uma paz emocional, trouxe maturidade. E eu entendi que a prosperidade não começa de fora, gente. Ela começa na reorganização interna. Quando você identifica suas crenças limitantes, trata seus traumas e se movimenta com foco e determinação, o resultado é consequência. Eu ainda estou em processo, como vocês podem acompanhar, e é como a Thalita falou, a gente não está aqui para esconder nada de vocês. Aqui a gente mostra o que é real. Eu ainda estou em processo, E né? ela vai chorar.
E isso é maturidade, é maturidade. Mas hoje eu prospero porque eu aprendi a me posicionar diante dos meus próprios limites e a superá-los. E é exatamente isso, gente, que eu levo para a prática terapêutica. Mudança é possível quando há consequência. Tratamento, ação estruturada. Então, se aconteceu comigo, está havendo mudança, com vocês também podem ter, por que não? Né, Thalita? Obrigada. E ela vai parar de falar, senão ela vai chorar mais. Então vamos lá, gente. Ai, vou chorar magra. Vai chorar magra, não vai chorar, mas vai chorar magra. Gente, mas é muito bonito, né? A gente ver esses processos acontecendo. Eli também está aqui conosco. Eli, se quiser dar uma palavra, é só sinalizar, viu, Eli? A gente, no YouTube, há tempos atrás, né, eu fiz uma live junto com ele falando do nosso processo de emagrecimento que tem a ver com prosperidade. Prosperidade é isso mesmo. Prosperidade não é só sobre dinheiro, não. Prosperar é no que é considerado importante para nós. Então, tira esse bloqueio, declara para sua vida prosperidade, sim. E se for sobre dinheiro, ótimo. Se não for sobre dinheiro, ótimo também. No nosso caso, né, no caso meu e de Eli, falando sobre a live, a gente contou nossa história em relação ao emagrecimento, né? Junto com uma série de problemas. Então, quando eu passei, quando ele passou, a gente passou esse processo mais ou menos junto, gente, dá um aperto no coração, sabe por quê? A gente conseguiu. E agora você imagina o que é que passa agora na nossa cabeça. Agora a gente quer que aqueles que a gente ama consiga também. Então, Jamile é prova viva de como eu sou chata, né? De como um monte de coisas. Eu me lembro que eu fui lá no Rio de Janeiro, né? E fiquei na casa dela e ela falou assim: Eu não sei, essa menina não come, meu Deus do céu, essa menina não come, amanhece o dia, essa menina não come, é só nesse chá, só nisso, só naquilo. E eu na minha cabeça, eu quero, doida que você viva assim também, né? Porque eu não estava triste, eu não estava infeliz, né? Eu estava tendo resultados, né? E eu queria que ela também tivesse resultado. Gente, ela vai ser a próxima chata, né? Porque ela agora já fala exatamente isso, né? Todo o processo que eu vivi, ela agora vai vivendo e vai falando com a gente, né? Falando sobre justamente isso. Hoje mesmo ela relatou, gente, como é que pode? Que crença é essa? Eu achava que para mim fazer um exercício eu tinha que fazer mais uma alimentação, né? E hoje como é que pode? Hoje eu fui, fiz exercício, isso, tudo crenças que as pessoas colocam na nossa mente, né? Que você tem que comer a cada 3 horas, é a crença para te levar à obesidade, é essa, né? Que você tem que comer a cada 3 horas, que você tem que fazer aquela sua vontadezinha, né? Que só um docinho não faz mal, então tá te levando para um caminho destrutivo, né? E quando você vai desfazendo essa crença, vendo que isso não é verdade, e a gente vai usufruindo dos benefícios, a gente vai desatando esses nós. Ele se levantou a mão, Fia? Deixa eu ativar aqui o som. Eu acho que eu coloquei você como co-anfitriã, acho que você consegue ativar seu Pronto, próprio som. ativei. Sim, Pode levantei. Boa falar. noite, queridos. Só para aproveitar mesmo o gancho aí das nossas colegas, e o exemplo de Jamile realmente nos emociona. E como Thalita já falou e deixou claro, o que mais nos emociona realmente não é apenas ver o resultado, claro, visível, como ela mesmo, no comentário que ela postou hoje no grupo, né? Acho que emocionou todo mundo que está acompanhando lá. Então, vencer os bloqueios emocionais, vencer os bloqueios financeiros, porque quando a gente pensa, associa a perda de peso ou qualquer outra mudança na vida, logo a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro para isso. E eu e Thalita, que vivemos esse processo também da obesidade, sabemos quantas lutas e quantas batalhas foram envolvia, e inclusive o financeiro também. Isso não quer dizer que nunca deixou de ser um agravante, mas assim, ver o exemplo delas e de tantas outras, inclusive pacientes aqui que também estão no grupo, que são pacientes no nosso individual, isso só eleva a nossa autoestima de saber que se nós conseguimos, elas são mais uma evidência clara de que é possível e vocês aí do outro lado é só uma corrente. É igual aquele jogozinho que a gente vê, né, de dominó. Já viram aquela sequência de dominó que alguém pega, arruma enfileirado e alguém vai, toca na primeira peça e todas as peças vão descendo junto. Então, isso quer dizer que nós estamos aqui para ser esse exemplo para vocês. Estou vendo gente aí emocionada, porque realmente isso eu digo, quando eu vou falar do tratamento integrativo, quando a gente vai falar dos processos que a gente vive, inclusive desse novo projeto que envolve o financeiro, que é um abrir de olhar sobre a nossa real perspectiva de vida, de futuro, que a gente só associa que só está atrelado a isso, e muitas vezes eu talvez deixava de ganhar ou deixei de fazer muitas outras coisas pelos bloqueios emocionais que não foram vividos, que não foram vencidos, e eu vivi isso.
Então, por isso que falar com tanta precisão. Jamile hoje está aí emocionada, por quê? Porque ela está vivendo isso. Então, nada como você só dizer para o outro. Você consegue, né, Michele? Você vai, né? Você vai conseguir. Não, nós estamos vivendo. E cada um que eu estou vendo aqui com o rostinho emocionado, a Kelly, eu estou vendo um monte de gente chorando aí. Não faça eu chorar também, não, que a ideia não é essa, viu? Costa. Começamos Então, agora, já estamos chorando. começamos agora, já estamos chorando. Mas o que é que a gente quer que vocês vivam, que o que a gente vive é real. Não é sobre dinheiro, não é apenas sobre protocolos, mas é sobre mudanças de vida, né? E os exemplos, tantos a Wene, e, enfim, todas as nossas terapeutas estão aí como prova clara e viva disso. E vocês estão do nosso lado. Se estão aqui é porque mais tarde vão estar contando esses relatos como nós. E vão, com certeza, ter a participação da Alfa, né, Thalita? Nós nos orgulhamos de Com saber certeza. que vamos contribuir para esse processo individual de vocês. E agradeço aí também pela participação. Não estava no script, não estava nem programada para entrar, mas como diz Thalita, né, está aqui tirando os pontos, umas com ponto, outras tirando, mas estamos aqui. Estamos aqui. Exatamente. E a gente fala dessas vulnerabilidades para que vocês percebam que nós somos gente como vocês, né? Só para você ter ideia, no meu emagrecimento, né, que já tive também quase 100 quilos, vou contar aqui um segredo. Até hoje, eu compro roupas largas e tenho que mandar apertar. Como assim, produção? Minha mente ainda não entendeu que eu emagreci ainda, gente. Você acredita? Eu vou comprar, aí eu não compro P porque eu acho que, lógico que P não vai caber em mim, né? Como que P vai caber em mim? Aí eu compro M e mando apertar para P. Olha que louco, gente. Olha o processo como é longo, entendeu? O processo é longo. Você vê o tamanho da sacola que tem ali de roupa que eu mandei apertar, roupa que eu comprei 2 meses atrás, como que pode? Né? 2 meses atrás eu já tinha esse mesmo corpo porque que eu comprei. Porque eu acho que, não, olha assim, eu digo, parece que eu sou magra. A síndrome do autossabotador, não, síndrome do. Ah, esqueci, tem um nomezinho. Que você acha que você está enganando as pessoas. Sabia? A sua mente começa a achar que você está enganando as Acho que pessoas. é a síndrome do impostor. O impostor, É que a gente exatamente. viveu e vive isso Isso, ainda, né? exatamente, a síndrome do impostor. Se eu falo para a Madi assim, Madi, eu tô agora com 60 quilos. Sabe quando você fala meio desconfiado? É 60 quilos. Mas na verdade, se eu for me pesar, é capaz de dar 60, vai dar 90. Mas então eu digo ela assim, para não mentir muito, eu vou dizer que eu tenho 80. Olha que confusão. Porque a mente ainda, de tantos anos naquela vida, você vai, é gradativo isso aí. Rosana Princesa, liga a câmera, revele. Então, assim, é bom. Ah, ela tá aí. É bom a gente falar as vulnerabilidades para vocês, né? Porque mostra que nós somos gente como vocês, estamos vivendo o processo. A gente entende exatamente qual é o sentimento, o que dói, o que faz vocês chorarem, quais as dificuldades, quais as desesperanças, que parece que não vai ser possível. Mas se você continuar, é possível. A receita do desastre é você desistir. Essa é a receita. Deixa eu ativar aqui o som. Pode falar, Rosana. Ativei seu som aqui. Aceita aí. Pronto. Pode falar, querida. Ralita, desculpa atrapalhar aí o seu raciocínio, mas menina, eu pensei que isso só acontecia comigo. Você falando aí, eu pois todo mundo dizendo, Rosana, você tá magra. Eu me olho, eu sei que eu emagreci, mas a minha mente não entende isso. E aí eu vou usar aquela roupa e eu imagino assim, essa roupa vai me servir ainda. Quando eu visto, ela fica um saco, porque eu tava com, igual você, com 98 quilos. Hoje eu estou com 84, já perdi bastante, mas a minha mente não entende isso. Então, quando eu vou vestir uma roupa que ficava boa, hoje ela fica um saco e para mim ela ainda serve igual. Mas obrigado por você compartilhar, viu? Porque eu achei que era só na minha mente que isso estava acontecendo. É não, Fê, é exatamente isso. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu compro e digo assim, não, mas logo não posso comprar, né? Tipo assim, é como se fosse uma falta de merecimento. Você passou tanto tempo naquele padrão que parece impossível você mudar. E você muda e você demora um tempo ainda para identificar que de fato você mudou em todos os campos, né? E todo mundo que passa por esse processo ainda vai passar por isso. Eu vou compartilhar a tela aqui, gente, para a gente finalmente começar, que agora a gente fez essa entrevista. E já nos emocionamos, e prova que a sessão de hoje está que tá, né? Mas deixa eu compartilhar uma tela aqui para vocês observarem o que nós preparamos para vocês aqui, né? Que foi um slide. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. O pessoal não deixa eu fazer terapia aqui, é só Eliel, é só não sei quem, é só não sei quem, que quando eu vou fazer, ó, tô toda destreinada. É isso, por isso que eu já falei, não, hoje sou eu. Quer ver? Compartilhar a tela.
Vamos lá. Isso. Vocês estão vendo aí como se fosse um print da, como se fosse um print da enquete que fizemos lá no grupo, correto? Como se fosse um print da enquete. Quem tiver de co-anfitrião, só me fala se está vendo direitinho, se o áudio está direitinho, porque agora, a partir de agora, eu não consigo Tá mais sim, visualizar. tá sim, tá tudo ok. Tudo certo, né? Olha, aqui, gente, foi a enquete que nós fizemos para você ver qual ficou aqui a numeração. A numeração número 1 foi situação financeira, foi o mais votado. Esse print eu tirei mais cedo, mas até agora ele continuou no número 1. Se mudasse de última hora, eu teria que mudar a temática, mas não mudou. Muito pelo contrário, aumentaram os votos de que a situação financeira é realmente o que mais preocupa, né? Depois de problemas de saúde física, porque todos sabem que nós trabalhamos com a integrativa, junto com a questão da obesidade. Olha que interessante os outros, ó. Sentimento de estagnação, baixa autoestima, sobrepeso, propósito, tudo relacionado à situação financeira. E nós vamos mostrar por A mais B que de fato é isso. Dá uma olhada nessa tela, gente. Sobre metas, que é o que vamos falar hoje. Qual é a sua meta? Precisa estar muito claro para você, gente. Se é o emagrecimento, bora lá, ó. Algumas metas claras aqui. Ah, não, minha meta é espiritual. Isso aqui eu tô falando no geral, sobre metas. Ah, é espiritual? Então vamos lá, ó. Cria, seja direto, escreve, segue, foca. É financeiro? Ótimo também. É vida familiar? Ótimo. E detalhe, gente. Nenhum desses precisa estar separado, não, tá? Quando você tem metas financeiras, não significa que você não vai ter uma vida familiar, uma conexão com a sua vida familiar. Não significa que você não vai ter metas espirituais. Mas deixa eu te falar um pouquinho. Quando eu, particularmente eu, Thalita, eu preciso ter algo muito definido e não pode ser em muitos campos de vez. Não pode ser em muitos campos de vez. Porque eu tenho um hiperfoco, né, em algumas coisas, então eu preciso focar e disponibilizar um pouco mais da minha energia para aquilo. Gente, e está tudo bem. Tá tudo bem. Ah, não, se agora eu estou pensando em metas financeiras, agora eu tenho que aumentar a minha leitura da Bíblia. Se eu não ler 10 páginas, eu não posso também me concentrar no financeiro. Ah, não, agora, se eu me concentrar aqui no emagrecimento, isso é egoísmo. Eu preciso agora passar o dobro de tempo com os meus familiares, porque senão eu estou sendo egoísta, focando só em mim, na minha aparência, no emagrecimento, na estética. Olha que quanta sabotagem, gente. Não, só estou focado no emagrecimento, é que eu estou focado no emagrecimento e ponto final. E todos os outros campos, eu vou dando conta também, mas não com tanta intensidade. Eu sou só uma, eu preciso conquistar isso aqui, como que eu vou dar o mesmo foco, a mesma energia para tudo simultaneamente, ao mesmo tempo? Não tem como, é desumano isso. Então eu vou fazer o quê? Enrolar a vida toda. Eu vou dizer assim, não, então eu vou fazer um tiquinho de cada. Dá certo, gente, esse negócio? Um tiquinho de cada. Você quer ser bom em tudo? Não vai. Se eu estou focado no emagrecimento, gente, eu vou estar focado no emagrecimento. Se é o lado financeiro, eu não quero nem saber em quem está focado em fazer uma nova viagem. Eu estou focado no lado financeiro, entendeu? É o é o meu objetivo. Você precisa ter esse posicionamento. Quando o Jamil falou aí do emagrecimento da prosperidade, é porque você precisa ter esse posicionamento. Entendeu? Você precisa trabalhar o seu emocional para você não achar que as suas metas têm que ser dos outros, ou que os outros também têm que focar na sua meta. Não tem, não. Você tem que focar na sua meta, no seu objetivo, e cada um está numa fase da vida diferente, né? Cada um está num tempo diferente. Você não tem que convencer ninguém que a sua meta tem que ser a dela, nem vice-versa, tá bom? Olha quantos problemas, gente, a questão financeira, ela traz. Quantos problemas traz aqui, ó? Todos esses problemas aqui, ó. Olha só pela fisionomia das pessoas, ó. Problemas de saúde, autoestima, relacionamento em geral. Vocês podem reagir com os emojis. Vocês concordam? Coloca coraçãozinho se vocês concordam. Que os problemas financeiros afetam esses campos da vida aqui. O pessoal está reagindo aí com coraçãozinho. Porque concorda que afeta. Não tem como. Eu peço para vocês interagir comigo, porque é legal, né? Falar interagindo. Mas que vocês interajam ou que não interajam, afeta e ponto final. A gente tem convicção disso, nós temos essa convicção. Olha os problemas aqui, ó, bem mais individualizados. Ansiedade, preocupação constante, medo do futuro, insônia, nervosismo.
Ansiedade, gente. Muitos casos de ansiedade não é problemas emocionais, não é problemas emocionais propriamente dito. São problemas financeiros que estão deixando as pessoas ansiosas. Não tem conhecimento sobre o dinheiro não dá para nada. Eu compro, pego, pago, gasto, volto, durmo ansioso, pego de novo, pago de novo, gasto de novo, durmo ansioso, não consigo dormir direito. Planejo, não dá certo, não sei planejar, não tenho conhecimento, tá? Eu não sei como fazer. Eu ganho um salário mínimo. Como você consegue? É possível e ponto final. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. Olha esse sentimento aqui, ó. Culpa, vergonha de dívidas, autocrítica, sensação de ineficiência. Você se sente culpado por uma coisa que você não tem conhecimento. Como resolver essa questão? Olha aqui, ó, conflitos. Isso aqui é o mais comum, né, gente? Você briga com o filho briga com o pai, uma mulher briga com o marido, né? A mulher comprou um shampoo de R$ 15, ele viu lá que tinha um de 12, pronto, meu filho, inimizade para toda a vida. Agora, porque a mulher tá gastando mais. Essa mensagem, né, quando o marido fala assim, ou a esposa vice-versa, né, sobre você comprou isso que é mais caro. É sobre shampoo essa conversa? Quando o marido e a esposa brigam por conta de que um dos dois comprou algo mais caro. Vamos colocar aqui um shampoo como exemplo. Será que essa discussão é sobre shampoo ou é sobre uma condição financeira? Não é sobre shampoo, né? Não é sobre shampoo. É sobre outro assunto por trás daquilo ali. Depressão, a pessoa perde a esperança, a apatia, a pessoa não gosta de estar com outras pessoas prósperas também, porque ela não é, então ela acha que ela não tem que estar ali, o que é que tem a ver isso com ela. Estresse, pressão constante, problemas fisiológicos, baixa autoestima, sentimento de incompetência, vergonha social, olha quantos problemas. Printa essa tela, gente, printa essa tela. Se tiver alguma coisa aqui no meio que atrapalhe, printa essa tela para você entender a urgência de ter uma educação financeira e parar de responsabilizar seus pais por isso, tá? Porque eles ensinaram isso porque era isso que eles sabiam. Só que você já tá bem grandinho, né? Você não tem 3 anos. Aí esse grupo não aceita pessoas de 3 anos, nem de 5 anos, tá bom, gente? Todo mundo aqui é maior de idade, né? É maior. Então, gera uma responsabilidade em você agora, em buscar esse conhecimento, né? Essa autonomia. Você tem essa autonomia, é sua responsabilidade, independente da idade que você tem. Ficar reclamando não ajuda em nada, tá bom? Então, eu quero que vocês printem essa tela para que vocês possam ver na prática, né, que os problemas que isso que causa. Se você pensa que é errado pensar em dinheiro, mas pensa nesses problemas todos aqui que você está pensando o tempo inteiro, ó. Então, gente, vamos quebrar essas crenças limitantes. E eu quero que você printe essa tela também para você ficar pensando. E eu quero que você vá pensando agora em você. Propriamente dito, ganhar dinheiro é difícil demais. Esse ponto não era um aqui, ó. Todo mundo que seja com essa frase ou que seja com outra frase, mas gera esse mesmo sentido. É como você dizer assim para uma criança: você pensa que dinheiro, ganhar dinheiro é fácil, é? Então você está querendo dizer isso aqui, ó. Que ganhar dinheiro é difícil demais. Ativa inconscientemente o medo de quê? De arriscar, entendeu? E se apega ao quê? Ao pouco que você tem. Só que o pouco que você tem está causando isso, ó. Então não é solução. Não é solução. Entendeu? É a pessoa não ir aos extremos. Então você acaba tendo um medo mórbido, né, de arriscar. Então, quando alguém cresce ouvindo que dinheiro só vem com sofrimento, ó, difícil, com sofrimento extremo, a mente ele aprende a que prosperar exige dor. Então, não quero prosperar, porque exige dor. É inconsciente. Não pense que a sua mente vai dizer isso. Michele, prosperar exige dor. Não, senão você identifica logo que não é bem assim. Não é assim. Ele vem com outros pensamentos negativos, só que quer dizer isso, entendeu? Então, a pessoa recebe a oportunidade de mudar de carreira, mas pensa: ah, e se eu sair desse emprego fixo e der errado? Ó, o medo de arriscar. Entendeu? Ah, eu tenho uma ideia de um negócio. Ah, conversei ali que falou, eu tenho uma ideia de um negócio e vem assim. Não, nunca teste. Tem 10 anos com essa ideia desse negócio, mas você nunca colocou. Por quê? Com medo de arriscar. Surge um curso que pode melhorar a sua renda, mas diz que é melhor não mexer com isso não estou vivendo até agora assim. Para que eu vou mexer com isso? Investir esse dinheirão, não vou. Tô vivendo até agora assim. Assim como? Assim, ó. Assim, ó. Tô vivendo até agora assim. Isso é vida, gente? Isso aqui não é vida, não.
tô vivendo até agora assim, então não vou mexer com isso. Se a vida tá assim, então tem que mexer com isso. Tem que mexer para mudar essa realidade. Não faz sentido pensar assim, mas as pessoas, elas se acostumam. Isso aqui é sofrido, mas é comum. Desde criança que eu vivo isso. Então, é melhor ficar no comum. Eu até já dei alguns exemplos, eu vou dar esse exemplo aqui. Não é minimizando, não, é um exemplo real. Tem pessoas, mulheres, que passam por agressões físicas, emocionais, psicológicas, né? E tá lá, apanha, tá correndo risco de vida. Aí vai lá, denuncia na delegacia da mulher, tudo direitinho, tudo mais. Na hora do vamos ver, não separa. É melhor ele, por pai dos meus filhos. O que é que tem a ver isso, gente? Eu apanho porque eu tenho. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A mente não associa coisa que não faz o menor sentido. É pai dos meus filhos. Tem a ver isso? Que é pai dos meus filhos pode me bater? Que coisa louca, não era para ser o contrário? Ah, mas pelo menos minha família já conhece. Ah, porque se não for esse, é outro até pior. Quem foi que disse que o outro vai ser pior? Vai ser pior se você repetir o mesmo padrão. E o melhor que pode acontecer, você não espera, tem que ser pior? É que nem, gente, esse exemplo é como qualquer outro, é como esse aqui também, ó. O medo de arriscar. Ah, se eu deixar esse emprego para fazer outro, rapaz, vai que dá ruim. E se der bom? E se der bom? Aí você nem tenta, porque você desenvolveu esse medo mórbido de arriscar, tá bom? Então, o gatilho é sempre o mesmo, né? E se eu perder tudo? E se eu acabar na miséria? Prefere continuar ganhando um pouco, mas com previsibilidade do que crescer e correr o risco. Isso aqui, ó. Isso não é falta de capacidade, viu, gente? Isso é medo, medo silencioso. Esse primeiro aqui, ó. Medita bem nisso. Printa aí para você meditar e identificar com mais cuidado em casa. Dinheiro não dá em árvore. Quem nunca, hein? Quem nunca? Quem já falou essa frase? Levanta a mão. Ó, eu aqui, ó. Já falei essa frase. Maldita hora, que agora eu falo mais, né? Aí, ó, o Zelito, todo mundo já falou essa frase, né? Dinheiro não dá em árvore. Querendo simbolizar o quê? A dificuldade, que ele também já falou essa frase, né? O que é que isso ativa inconscientemente, gente? Ó, olha que miséria. Isso aqui é uma miséria. Mentalidade de escassez. Essa frase ensina que o recurso é raro, que é limitado, que nunca vai ser suficiente. E na prática a pessoa percebe o quê? Aumento cada vez mais de alerta, né? Ah, isso aí não vai durar, não. Você vê as coisas boas assim muito tempo. Cara, a pessoa se acostuma com o que é ruim, mas não quer se acostumar com o que é bom. O negócio começa a dar bom, você começa a praguejar o serviço, o trabalho, o dinheiro. Você consegue sozinho. O dinheiro vai embora, que não aguenta a sua praguejação, que é muito grande. Você manda o dinheiro embora, abre a porta e enxota ele para fora. Porque você não suporta a prosperidade. Entendeu? Então a pessoa recebe um aumento, em vez de planejar o crescimento, opa, não, isso aí não vai durar, não. Quando eu vejo essas bondades demais, ó, não aceita o negócio, entendeu? Guarda dinheiro com medo, mas não investe em nada. Guarda onde? Debaixo do colchão. For para fazer um investimento, uma maneira de fazer esse dinheiro multiplicar. Não, melhor pouco aqui, ó. O velho ditado, melhor um passarinho na mão do que dois voando. Se apega a isso para essa vida financeira, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Se você tivesse uma mentalidade próspera, se você tivesse uma educação financeira, se fosse assim, gente, ninguém tinha uma condição financeira boa. Se todo mundo pensasse nisso. Porque até quem herdou, até quem ganhou herança, que nem teve gente aí, né, que ganhou bilhões nesse reality show aí, se ele guardar debaixo do colchão, ele vai ficar pobre de novo. Ele precisa aprender, entender de investimento. Mas só funciona se eu ganhar 1 milhão, se eu ganhar um salário mínimo ou dois de funcionário. Ah, porque, cara, ganhou 1 milhão. Aí fica fácil investir. Se você não sabe investir R$ 1, você nunca vai saber investir 1 milhão. Então, o problema não é o valor, não, tá? O problema é a mentalidade mesmo. Então, você com essa mentalidade de escassez, você fala, ah, isso aí não é para mim, nunca se sente merecedora demais, né? A mentalidade de escassez, ela aparece sempre com um discurso assim, ó, não me inscrevo, não tento, não me candidato, não me posiciono. Ela age pequeno porque nasceu no mundo pequeno e quer continuar no mundo pequeno, viu, gente? Esse aqui, ter dinheiro traz problemas.
Então, essa aqui devia ser assim. Então, ser pobre é só alegria. Devia estar assim, né? Porque se ter dinheiro só traz problema, porque você fala isso, que ter dinheiro traz problemas. Então, naturalmente, ser pobre deveria dar só alegria. Ou pobre não tem problema, gente? Pobre tem problema também, entendeu? Então, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os pobres têm problemas e os ricos também têm. Normal, tranquilo isso aí, a humanidade tem problema. Então, ter dinheiro para trás problema com a mentalidade de rejeição ao dinheiro. Então, ativa inconscientemente, você rejeita o crescimento, né? Se a criança, eu ou você, ouviu esses discursos familiares por causa de dinheiro, conflito, né? Ela começa a ganhar mais, e fulano começou a ganhar mais, você viu? Começou a beber, né? Virou uma pessoa assim, assada. Por que você está se inspirando nessas pessoas? Porque pobre também bebe, pobre também é arrogante, prepotente. Por que você está se inspirando nela? Sabe o que é sua mente querendo buscar provas sociais de que aquilo não é para você. Então você pega alguém que prosperou, estourou o dinheiro todo, se tornou arrogante, prepotente, você até esquece dos pobres prepotentes que existem. Sempre existiu, você sempre conviveu com eles. E agora eles viraram bons. Porque fulano, filho de Beltrano, sabe fulano da venda que tem um caminhão? Pois é, menino, olha, fez isso, ganhou dinheiro com isso, aquilo outro, agora isso. Você tem um monte de pobre, você convive arrogante do mesmo jeito. Não faz, porque às vezes não tem dinheiro para fazer. Se tivesse, faria pior, entendeu? Mas sua mente quer buscar provas sociais de que você tem razão naquela mentalidade e te faz ficar preso nisso. Então, essa terceira parte aqui, medita se você pensa nisso. Então você tem rejeição ao dinheiro, né? Uma pessoa começa a prosperar, de repente gera muitas brigas na família, briga por herança, tá vendo? É o dinheiro, não é o dinheiro, é a pessoa que é assim. E ela brigaria por isso ou por qualquer outra coisa. E outras coisas aqui, gente. Dinheiro é coisa suja, então você tem culpa por ganhar. Gente, vou contar uma experiência. Eu vou contar aqui ao vivo, porque a gente tá aqui para falar das nossas dores. Vou contar aqui uma experiência. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava, né, com marketing, eu não tenho faculdade de marketing, mas uma pessoa ou outra começou a me procurar para fazer banner, cartão de visita, essas coisas um tempo atrás. E eu tinha um computador, por que não? E comecei a fazer. Você faz um cartão de visita para mim? Faço, tal. Gente, eu tinha uma crença, mesmo já sendo, viu, gente, do mundo dos negócios, assim, sempre gostei de negociar, sempre gostei de trabalhar. É interessante, essas crenças, a gente vai carregando e aos poucos você vai identificando. Porque eu já tinha aprendido a ganhar dinheiro com pouca coisa, né? Eu tinha um computador, eu jamais tive um computador na vida por esporte, eu tinha que ganhar dinheiro com aquele computador. E eu me lembro que eu coloquei assim, faça o currículo, R$ 6, era um currículo que eu fazia. Gente, esse negócio começou a bombar demais, porque eu atendia muito bem as pessoas, né? E fazia assim o melhor. As pessoas iam no lugar fazer currículo, era um papel vai preto e branco. Eu não, fazia questão assim de ser melhor, né? E aí começou, R$ 6. Chegou a hora que eu não dava mais conta, porque dava muito trabalho, de agora eu vou aumentar meu preço. A última vez que eu fiz um currículo, meu preço já era R$ 50, um currículo. Um currículo. Todo lugar tinha currículo de R$ 6. E o meu era R$ 50. R$ 50 no currículo. Quem quisesse era R$ 50. E continuava sem faltar. Mas o que é que aconteceu? Quando chegou a R$ 50, eu achei assim apocalíptico. Eu digo, cara, R$ 50. Sabe o que é que a minha mente fazia? Eu tinha que passar não sei quantas horas para fazer um currículo para me achar merecedora de ganhar os R$ 50. Ó, que ideia louca, gente. Como é que eu prospero assim? De R$ 6 eu fazia em meia hora, eu ganhava 6. Não, mesmo currículo, agora eu podia em meia hora ganhar R$ 50. Isso é prosperidade? Não. Em meia hora, sei, então meia hora, uma hora, eu tinha que gastar 6 horas agora para fazer um currículo. Aí eu ficava inventando defeito, reformulando, criando coisa na cabeça, o currículo não estava bom, e ficava refazendo, porque eu não me achava digna de ganhar R$ 50 para fazer um currículo. Olha a mentalidade. Ué, mas se você saiu da sua casa para ir na minha, sabendo que é R$ 50, no mínimo, cara, eu sou boa do que faço. No mínimo, você quer me pagar. No mínimo, tem um monte de placa que os outros lugares R$ 6. Você vê até mim, eu mereço, tá provado pela minha experiência, pela minha bagagem, pelo meu entendimento, pela qualidade do meu serviço. Mas deu no mesmo do que eu ganhar 6. Deu a mesma coisa. Por quê? Eu não sei nem fazer conta. Agora eu gastava muito tempo para fazer um currículo de R$ 50, eu trabalho era o mesmo. Você consegue entender onde a nossa mentalidade leva? Inconscientemente, eu demorava, colocava defeito, porque eu não me sentia digna, merecedora daquilo. Eu achava que era um absurdo, eu achava que eu estava roubando. Não, R$ 50 fazer um currículo, cara. Não, 50, não, R$ 50 é muito dinheiro, né?
Ó, que ideia. Se eu fiquei boa no que eu faço, você precisa do meu serviço. Tem outras alternativas. Você escolheu a mim, eu só posso agora concluir que eu sou boa no que faço e mereço meus R$ 50. Então, assim, aos poucos fui trabalhando direitinho, trabalhando minha mentalidade. Chegou uma hora que eu fazia o mesmo currículo, pelo mesmo tempo, que era R$ 6, né? E aí eu consegui prosperar fazendo currículo. Entendeu? Então, mas eu gosto de contar esses desafios para você ver que o negócio é inconsciente. Você acha que na hora eu tinha essa mentalidade? Não, eu vou atrasar porque eu não mereço. Não, eu só achava assim, cara, caro demais. Não é muito dinheiro, eu vou. Não, acho que eu tenho que ajeitar. Não, por R$ 50 eu tenho que ajeitar isso aqui. Não, por R$ 50 isso aqui é uma mentalidade, né? E isso acontece com muitas pessoas, as pessoas não sabem, né? Que dinheiro é coisa suja, né? Então, você, essa parte do culpado, né? Foi o que eu contei agora, essa experiência, a questão da pessoa se sentir culpado por receber, né? E pessoas ricas não têm caráter, né? Que feio, né? Que feio a pessoa pensar nisso. Conheço tantas pessoas ricas, bem-sucedidas, que têm caráter, mas aqui é o quê? Ó? Que é uma desculpa para você não, para os seus próprios planos, entendeu? Eu tenho um plano, mas então, eu não quero ficar sem caráter, por isso eu não vou avançar, eu não vou prosperar, porque senão eu vou ficar sem caráter. Como se não tivesse pobre sem caráter, né, gente? Então, printa essa tela, pensa com carinho em cada parte dela, para você realmente avaliar onde você se encaixa aqui. Olha essas outras observações aqui, gente. Printa a outra tela porque tem mais pontos a ser abordado lá, tá bom? Olha essa parte aqui, você vai entender o que algumas pessoas elas fizeram, né, para poder ganhar mais dinheiro. Algumas pessoas elas fizeram. Vão olhando aí a mensagem para ver se você consegue imaginar o que essas pessoas fizeram, ou talvez quem são essas pessoas, só para você ir trabalhando na sua mente. Você faz ideia de quem sejam essas pessoas? Ou o que é que elas estão fazendo aí? Por que é que elas estão prosperando? Você consegue pensar nisso aí? Avalie aí com carinho, vai olhando aí. Se quiser, printa a tela, não perde essa imagem por nada. Para você realmente pensar o que é que essas pessoas estão fazendo, tá bom? E eu vou contar aqui um a um para você entender e você vai começar a se ver, se imaginar nessas circunstâncias. Essa pessoa aqui, uma dona de casa comum, ela decidiu, gente, olha que coisa simples, eu tenho certeza, fazer que eu aposto R$ 10 aqui ao vivo. Se vocês tiveram essa ideia aqui, simplória demais, 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 demais. Ela decidiu assim, por que que eu uso perfumes? Por que eu preciso usar perfumes? Já viu? Todo mundo aqui gosta de perfume, não gosta? Todo mundo gosta de perfume, gosta de, né? Um cheiro bom. Então, já pensou de onde é que surgiu essa ideia que eu preciso comprar um perfume? Eu compro um perfume para me encontrar a Kelly e ela cheirar e achar eu cheirosa. Ou seja, estou pagando para a Kelly me achar cheirosa. Que coisa louca, gente. Estou pagando para ela me achar cheirosa. Ou porque eu quero transmitir alguma coisa com esse perfume. Nada contra perfumes, isso não é sobre perfumes. E nada contra quem usa perfumes. Enfim, eu sei que existe toda a memória olfativa. Essa pessoa aqui, ela decidiu assim, olha, eu vou fabricar os meus perfumes. Não vou comprar perfume Natura, Boticário, marca nenhuma. Eu vou fabricar os meus próprios perfumes. Aqui, ó. E, fabricando os próprios perfumes dela, digamos que ela gastasse R$ 500 por ano de perfume. É uma média, viu, gente? Um perfume hoje não é menos de R$ 100, né? Não existe mais perfume menos de R$ 100. Só que é perfume dessas marcas populares, né? 100, 130, 150, desses mais comuns, esses mais populares, né? Vamos calcular aí o ano inteiro. Vocês concordam que dá mais ou menos R$ 500? 5 frascos de perfume por ano? Mais ou menos isso. Isso para quem mantém um perfume, né? Porque tem pessoas que têm 3, 4, 5, né? De vez. Então, se ela comprar 5, ela já gasta numa compra só, né? Então, coloquei aqui 500 no mínimo. Eu já vi isso muitas vezes. Com a pessoa comprar 3, 4 e R$ 500 sendo uma compra só. Mas digamos que ela é uma pessoa econômica, ela gastou R$ 500 por ano. É uma pessoa já econômica, né? Porque gastar R$ 500 por ano já é uma pessoa econômica. Ela decidiu parar de usar perfumes, de comprar perfumes. Então, ela produziu seus próprios perfumes com valor tão, 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 tão simbólico que a gente nem colocou nessas contas aqui. E R$ 500 em 10 anos daria R$ 5.000 economizados. Se esse valor fosse investido de maneira conservadora, não estou falando de investimento para quem tem conhecimento de investimento, não. Eu estou falando no investimento desse comumzinho, que você bota lá, aquelas caixinhas, essas coisas, a 10% ao ano, né?
Então, em 10 anos, o valor dela estaria de 8 a 9 mil reais. E também, de quebra, ela decidiu também economizar em produto de limpeza. Gente, quem foi que botou na cabeça do povo que você tem que vir na minha casa e tem que estar cheiroso? Não basta não estar fedendo, não? Basta não estar fedendo? Vou no banheiro, não está fedendo. Eu vou numa coisa, não está... Não, além de não estar fedendo, a sociedade agora quer que tenha um cheiro na minha casa. Aí você chega na minha casa, para você sentir o cheiro, eu pago essa conta. Rapaz, diga seus costumes, não é coisa de doido. Os costumes é coisa de doido, gente. Ele não pode romantizar os costumes assim, naturalizar, não. Porque se for parar para pensar, é coisa de doido. Eu compro, eu compro um monte de produto, eu nem sei os nomes desses produtos, para a casa ficar cheirosa, para Kelly, Marlene, Oneide na minha casa, ela sentiu o cheiro. Eu estou pagando para ela sentir o cheiro na minha casa. Está limpa a minha responsabilidade, de fato. Agora, eu pagar para você sentir o cheiro. Isso não é normal, não. Mas a sociedade normalizou. É normal, tudo isso é normal. Agora. Só que essa pessoa que decidiu dizer que mas eu não sou obrigada a isso, não. Então, ela fez isso. Então, em 10 anos, ela teria 8, 9 mil economizado de perfume, né? Que é uma pessoa muito básica. E desse produto de limpeza também. Ela teve uma economia. Ela economizou X por mês, tal, 720 por ano. Em 10 anos, ela teria 7.200. Então, nessas contas aí, em 10 anos, ela teria aí mais de 12.200 de economia disso aqui, em 10 anos. Tá, então, mas é 10 anos. Se você ia gostar não de ter uma poupança agora, abrir sua conta e achar 12.200 paradinho lá, rendendo gradativamente, você não ia gostar não, mesmo que você começou há 10 anos atrás, economizando disso, não tirou da sua comida, não tirou da sua qualidade de vida, você ia gostar ou não ia gostar? Ou você teria coragem de se submeter a isso? Vou produzir meu próprio perfuminho aqui, e vou tirar esses cheiros da minha casa. Vou botar só a questão da limpeza mesmo, vai ficar limpa, maravilhosa. Mas vou tirar esse negócio de cheiro. Quem encararia esse processo? Só a título de exemplo, isso aqui não é um compromisso, não. Só a título de exemplo. Quem encararia esse processo? Vou aumentar aqui a tela aqui só para me ver. Quem encararia esse processo? Gente, ninguém encararia esse processo para ter 12.200. Oneide encararia, Irinilce, Soraya, 12.200. 10 anos, 12.200. Se você passar 10 anos reclamando, meu Deus, nunca mais tive um produto da Natura, você tem que pegar um valor e investir em terapia. Para você ver que isso não é importante na vida, né? Aí você não teria 12.200 que você ia investir em terapia. Tá bom? Mas se você já for uma pessoa bem resolvida, então você agora vai fazer isso. Duas ações, duas atitudes. 12.200, você monta um negócio, você faz uma mega viagem, você faz um monte de coisa com 12.200. Então, gente, eu vou só interromper o compartilhamento aqui para falar olhando no olho de vocês. Tete a tete. Eu, Thalita, passei 10 anos sem comprar um perfume. Olha eu aqui prejudicada por conta disso. Estou muito infeliz. Nem dormia de noite porque eu não tinha um perfume. Olha como eu estava triste. Eu não estava nem aí. Isso eu lá em Marinês e eu não estava cheirando Natura ou Boticário. O que é que Marinês vai pensar de mim? Qual é o problema? Eu tô nem aí, gente. O que é que a pessoa vai pensar de mim? Não, eu não estou fedendo. Eu comprava sabonete para tomar banho. Mas perfume eu não comprei. Por 10 anos eu não comprei perfume. Então, em 10 anos eu tinha 12.200 reais guardado de economia. E produto de limpeza que envolvesse cheiro, né? Só para cheirar, né? Você compra produto para limpar, limpar. Detergente é um dos mais baratos e limpa quase tudo, tá? Agora, cheiro, eu não sou obrigada a isso. Mas as pessoas estão dispostas a isso para ter uma prosperidade financeira. Eu precisei ganhar mais para fazer essa economia. Nem falei aqui ainda de ganhar mais. Estou falando de coisas que a gente já gastou. Nem falei de ganhar mais. Estou falando no que eu economizei. E eu produzia meu próprio perfume. Eu tinha perfume, gente. Eu gastava em torno de R$ 4 em cada perfume. Comprava 1 litro de álcool de cereais. Nunca esqueço dessa receita. Álcool de cereal, que era um litro mais ou menos. Acho que era uns 20 e poucos reais. Só que detalhe, ele era 1 litro. Cada frasco de perfume tem 100 ml. Então dava para 10 frascos de perfume. Pronto. Eu tinha 1 litro de 20 e poucos reais que dava o ano todo e comprava as essências. Claro que eu comprava das mais baratas, né? Tinha essência de 3, 4 reais, cheirar ali, o cheiro ficava, mas era de... Olha a mentalidade das pessoas. Me lembro que de 3, 4 reais, a essência era daquele mamãe e bebê da Natura, quem já usou, né? Quem já teve, né? Esse mais baratinho era desse. Aí tinha outros, né, mais sofisticados. Tu acha que eu comprava do mais sofisticado? Eu comprava do mais barato, só para me dizer que eu não tinha perfume. E pronto. Eu compro de uma vez no ano, eu tinha perfume pro ano inteiro.
e deixei de enricar as grandes empresas. E por enquanto eu não falei de ganhar dinheiro. Então, dicas como essa, nós vamos passar no projeto, porque senão a gente amanhece o dia aqui falando disso aí. Falou de economia comigo mesmo. Então, a gente amanhece o dia falando disso. Então, nem começou o projeto e você já aprendeu a ter, como ter R$ 12.200 em 10 anos. Ah, mas é 10 anos. Sua mentalidade precisa ser a médio e longo prazo. Se você é imediatista, sabe o que você faz? Tem que pegar um dinheiro e investir em terapia. Porque até Deus, que pode tudo, ele é o Deus do processo. Ele poderia estar lá, ele criar tudo, mas ele não quer. O ser humano foi feito para vivenciar um processo. E você precisa entender isso. Tudo é um processo. Tá bom? Se você tivesse feito isso há 10 anos atrás, só essas duas dicas, tem outras. Hoje você abria aí sua conta aqui do Nubank e ia ter lá R$ 12.200. Entendeu? Com certeza teria mais, que quando você acostuma a guardar, você vai guardando cada vez mais. Isso aí são duas dicas básicas, você ia ter muito mais do que isso, certo? Vou voltar a compartilhar a tela aqui, porque ó, quando eu falo de economia, gente, não tem pessoa que se orgulha mais de falar de economia do que eu, não. Eu gosto demais. Os outros gostam de contar vantagem, né? Eu comprei perfume e tal, não sei o que. Não, eu gosto de contar essas vantagens. Eu acho que isso é vantagem, né? Porque o contrário, eu acho uma grande tolice, né? Tá enricando aí as empresas sem necessidade. Certo eles, né? Que estão enricando, eles estão com a mentalidade correta, né? E para alguém enricar, às vezes é preciso outro ser tolo, né? Então, nesse caso, eu não quero ser a pessoa tola da história. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Zoom. Quase não sei mais mexer nesse Zoom, gente. Como pode? Eu vou aqui no Zoom. O Zoom não compartilha. Calma aí. Agora sim. Compartilhar a tela. Voltei. Voltei aqui. Então, esse aqui é um dos exemplos de como essa pessoa aqui ganhou esse valor sem fazer nenhum extra. Nenhum extra ele fez. Isso é só o início. Agora você imagina com as outras orientações. Esse aqui, gente, ele é inegável. Esse aqui é Silvio Santos, jovem, bonitão aí, ó. Tá nem aí que ele era bonitão. Ele tava lá vendendo capas plásticas, né? Ele observava as pessoas, entendia o comportamento de compra, criava uma diferenciação, uma abordagem comunicativa, transformava vendas, né? É recorrente. Depois ele teve a ideia do baú, né? Do baú da felicidade, que criava recorrência. Então, podemos copiar também esse modelo com muitas estratégias. Esse aqui, se a pessoa tem cara de que é próspera, que tem uma boa condição, você se engana com ele, querida. Esse aqui está no pequenas empresas, grandes negócios, tá? Um investimento inicial baixo, de 3 a 5 mil reais. Opa, lembra dos 12.200? Eu boto um negócio desse na sua hora dinheiro, ó. Local estratégico, produto simples, padronização, 50 unidades por dia vendido. Na época, né? A R$ 10, que hoje já não é mais, né? Quanto? Trabalhando 20 dias, menos do que um CLT, 10 mil de faturamento. Dá para você? 10 mil já te ajudaria hoje? Se você ganhar seus R$ 10.000, já te ajuda? Balança a cabeça aí quem diz que R$ 10.000 por mês já ajuda. Ia ajudar bastante, né? Já ia ajudar bastante. Especialmente se de repente sua renda nem é a principal, de repente você tem alguém na casa que tem uma renda já, né? E de repente a sua renda é complementar. Se não for, já tá ótimo, né? Mas se for, então, ó, estratégia, gente. Um negócio extremamente simples. Então, vamos parar de desculpa de que tudo é muito difícil. E essa criatura aqui, gente. Sabe quantos seguidores estão no Instagram? 300 seguidores. Vamos ter a ideia de fazer um exercício na frente da televisão, motivar as pessoas, assim, tal, tal, tal. Cresceu, incalculável já, viu? A renda. E esse aqui, uma outra referência do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, também com um negócio simples, produção por encomenda, redução de desperdício, divulgação por WhatsApp, reinvestimento de lucro, né? O erro comum de gastar lucro, ele não gastava, ele ia com assertividade. Então, existe um padrão, gente, invisível por trás de todos esses exemplos aqui, ó.
controlam a saída, criam uma entrada, reinvestiram, pensaram a longo prazo, repetiram ações estratégicas. A mudança financeira ele não começa em ganhar mais logo de cara. Ele começa em consistência, em replicação, em aplicação de casos que já deram certo, tá bom? Então, isso aqui, ó, tem vários casos em comum, uma mentalidade em comum. Depois me fala qual desses você achou interessante. Depois não, vamos falar logo agora. Qual desses você achou interessante, assim, improvável? Será que com essa economia tem futuro? Será que economizar assim? Ah, vender um produto tão simples, será que tem futuro? Ah, mexer com comida, um negócio tão simples assim, vender de cachorro quente, 10 mil por mês, ah, acho improvável. Ah, gente, fazer exercício na frente da tela no computador, será que dá certo? E bolo, todo mundo sabe fazer bolo em casa, por que eu vou fazer bolo para vender? O que é que vocês acham? Qual desses casos você achou ou acha, ou tem um pensamento assim, que é mais improvável, que seria mais difícil? Qual deles? Vocês vão falar, levantar a mão, ou vocês querem que eu chame de se levantar mesmo? Fala aí. E Maiara, pedi para ativar o som. Pode falar, Maiara. Cliquei aqui em pedir para. Agora sim, pode falar. Eu achei interessante essa questão do perfume, né? Nunca tinha parado para pensar no quanto que a gente gasta, às vezes, com coisas, né, supérfluas que a gente poderia... Mudanças simples que a gente poderia investir, né? E a gente não faz. Só que eu achei mais interessante, não é que a gente não pense nessas soluções, é as questões anteriores, né? Que a gente se sabota, não, não acha que pode ganhar, arruma uma desculpa, né? Fala que é falta de tempo e por aí vai, né? Exatamente. A nossa autossabotagem é mais grave do que a questão das ideias, né? Das ideias, de ter uma ideia. Então, isso aqui é um exemplo simples, gente. No método financeiro aplicado, isso aqui vai ser fichinha. Eu trouxe um método mais simples para vocês entenderem. Mas tem coisas muito mais profundas que podem ser feitas com o que você tem, com ideias e tudo mais. Olha, todo mundo fala assim: eu ganho um salário mínimo, não dá para fazer. Eu ganho 2 salários mínimos, não dá para fazer. Precisa ganhar muito isso aqui? Precisa ganhar nada do que você já ganha. Não mudou nada isso aqui. Não mudou a renda. Nem por enquanto não falamos em ganhar mais, por enquanto. É só de economizar. Então, método financeiro aplicado. Vamos falar muito disso. Você vai descobrir quanto dinheiro vai pro ralo e você não imagina. Olha esse aqui, gente. 5 métodos possíveis e realistas, aplicáveis por pessoas simples, começando do zero. Ó, microlavagem invisível. No caso desse aqui, ó. Captura de vazamentos invisíveis. A maioria das pessoas pobres, ela não é pobre porque ganha pouco, é porque não enxerga microperdas recorrentes. E esse é um exemplo prático, né? R$ 15 mal direcionados por dia, 450 por mês, em 12 meses, 5.400, investir a 10%. Quando eu falo investimento aqui, eu não estou falando de conhecimento e investimento ainda. No método, vamos falar de investimento de verdade. Aqui eu não estou falando de investimento ainda. Investido, né, a 10% por ano, que é aquele basiquinho que todo mundo sabe no aplicativo, em 5 anos, R$ 35.000. Tá bom para você? Se em 5 anos você tivesse esse conhecimento, 5 anos atrás, agorinha você ia abrir o seu aplicativo, ia tirar um print e ia compartilhar conosco aqui. R$ 35.000 com essa orientação simples. Simples, simples demais. Thalita, mas eu vou te contar uma coisa. Olha, eu sou muito econômica. Mentira, muito econômica. Eu vou te falar uma coisa. Eu não gasto R$ 15 por dia, não, de besteira, não. Ó, autossabotagem. Não gasta 15 por dia, mas pode gastar 30 a cada 2 dias, 45 a cada 3 dias. Ó, a conta é a mesma. A conta é a mesma. Eu tô falando por dia, mas o montante é o mesmo. Todo mês você pode gastar com uma série de coisas que vamos detalhar mais, né, lá no método, que você vai ver. Em 5 anos você pode ter 35.000. Te ajuda, gente. 35.000 ajudaria uma hora dessa. Né, por enquanto, sem ganhar mais. Estamos falando apenas de economizar. E isso é um método treinável, gente. Esse aqui, método de renda paralela. Não é arrumar outro emprego, porque ninguém quer ser escravo. Não é sobre isso. É criar uma fonte paralela inteligente. Você vai aprender isso lá no método, né? Por exemplo, alguém gera R$ 1.000 com algo paralelo e investe 70% disso. Opa, ele investe 700, 300 ele gasta. Por 12 meses, o investimento dele, 8.400 no ano. Em 5 anos, reinvestindo, ultrapassa R$ 50.000. O que é isso, método paralelo? Gente, uma série de coisas. Você pode ter um emprego e você criar uma renda por fora, que você não vai gastar tanto tempo, é só ser estratégico.
Eu já estou mesmo ali com pessoas, eu já faço mesmo isso aqui, eu já ocupo mesmo esse tempo. Existem várias maneiras de criar uma renda paralela, né? Então, essa oportunidade com certeza passou, essa anterior já passou na sua vida, está passando o tempo todo e você não está vendo, né? Existe um método de conversão de habilidade em receita. Não precisa ter capital. Uma habilidade aplicada, realista. Uma pessoa que sabe cozinhar, organizar, ensinar, cuidar, editar, treinar, ela se automonetiza, né? Então, eu consigo ganhar aí 150 de um cliente, mais 20 clientes no mês, 3 mil, né? Investindo metade disso por 10 anos, pode chegar facilmente a 6 dígitos acumulados. Mas o bloqueio, gente, não é o banco. O bloqueio é mental. Quem que pagaria por isso? Quem faria esse investimento? Será que você não está sentado em cima de uma fonte de renda que ainda não aprendeu a enxergar? Então, essa é uma técnica de posicionamento, de conversão. E essa daqui, gente, multiplicação progressiva de juros. Você tem um valorzinho, você investe por X tempo, mas cada investimento ele é reinvestido. Então, agora começa a gerar juros compostos, acumulado. Aqui vem dizendo em 10 anos, em torno de 500 mil. Isso não é sorte, isso é matemática aplicada. Então, não é preciso apenas aprender. É onde investir, como investir, né? Para você não secar no meio do caminho. Então, você está gastando ou multiplicando. E tem uma mentalidade estratégica, né? Que isso é o mais invisível. A pessoa estratégica, ela observa o fluxo, ela enxerga a demanda, ela calcula a imagem, ela avalia o risco, ela pensa em tudo, ela age rápido. Ela não espera a estabilidade perfeita, ela cria um grande movimento, certo? Então, em tudo você vê oportunidade de vendas, oportunidade de negócio, oportunidade de prestação de serviço. Você organiza as coisas que ele tem, gente. Então, quantas oportunidades você já ignorou porque estava ocupado demais, sobrevivendo e sobrevivendo como? Igual as imagens iniciais lá. Lembra como estava aquela pessoa nas imagens iniciais lá? Sofrendo com ansiedade, como eu vou pagar essa conta, como eu vou... Você está tão assim que você está sentado no dinheiro e você não sabe que poderia já resolver parte desses problemas e você estaria numa vida mais confortável. E, gente, falando aqui, enfatizando o caso, quem conhece a Alfa, quem conhece a trajetória da Alfa, esse grupo já é o 8º, não é o primeiro, já ajudamos mais de 10 mil pessoas, todos vocês aqui sabem que a Alfa não está falando de materialismo, ganância, egoísmo, não é nada sobre isso, estou falando de mentalidade, de pessoas que buscam, gastam com tratamento porque não tiveram educação financeira. Estamos falando disso. Porque a educação financeira é um campo como qualquer outro da vida. Agora, interessante que falar de dinheiro, a pessoa se sente mal. Tudo que você foca demais a ponto de sua vida ser aquilo é errado. Tem gente que está na comida, tem gente que está na bebida, tem gente que está nas diversões, tem gente que está nas viagens. Está focando demais naquilo, né? Tudo que passa a ser um Deus para você é errado. Então, o dinheiro como qualquer outra coisa, né? Mas vamos lá. Agora eu quero falar sobre esse homem aqui, que todos vocês conhecem, e dele você não vai falar nada. Eu poderia colocar aqui algum milionário da atualidade, né? O dono da Microsoft, alguma coisa assim. Quem conhece esse homem aqui, me fala, ele era pobre ou ele era rico? E eu trouxe um exemplo, né, de um livro muito respeitado, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil respeitam muito, né? Então, fala para mim, esse homem era pobre ou era rico? Vou até descompartilhar a tela aqui. Quem vai levantar a mão para dizer que eu descompartilhei a tela, mas Abraão era pobre ou era rico, gente? Rosana, liga. Pode falar. Ele era muito rico mesmo Muito. e respeitado. Isso, muito rico. Mas não era pouco rico, não, viu, gente? Era muito rico. Mas quando você lembra de Abraão na sua leitura da Bíblia, independente da religião que você seja, viu, gente? Independente. Eu trouxe, eu poderia ter trazido aqui o dono da alguém da atualidade. Mas se eu trouxesse da atualidade, você ia dizer que ele era materialista, que ele só pensa nisso, que eu conheço. Fui recentemente numa palestra financeira. Conheço, não estou ganhando nada para falar dele aqui, mas tenho uma certa admiração. O dono da Wizard, que agora até mudou, né? Conheci ele presencialmente, que é aquele curso de inglês. Rapaz, eu olhei assim, ele fez uma palestra pra gente. Meu Deus do céu, o homem é milionário, tem galpões em vários países, tá? Mas, cara, o homem dedica. Eu não tô fazendo propaganda de ninguém, tá? Não sei qual é a religião dele, de verdade mesmo. Mas o homem passa
É 2 a 3 meses dedicado exclusivamente a um serviço voluntário. O homem é isso, é aquilo, e tem dinheiro até não caber mais, nem a conta que faz. Mas numa simplicidade, numa humildade, voltado né, a fazer boas obras e tudo mais. Coisa que muitos pobres não fazem, né? Então, essa mentalidade. Mas se eu trouxesse ele aqui, você ia dizer que isso, que aquilo. Então, por isso que eu trouxe um personagem já respeitado, né? Para que você te ajudar aí nas suas crenças limitantes. Dá uma olhada aqui, gente. O patrimônio dele, assim, bem por cima, dará em torno de 130 milhões. Sabe quando uma pessoa. Você tem um empregado na sua casa e ele tem um filho dentro da sua casa. E você tem uma condição financeira boa, você acaba ali ajudando, né, na criação daquele filho e tudo mais. E aquele filho tem mais um filho. Você fala, ah, minha, fulano trabalha aqui em casa. Ó, trabalha mãe, mas já teve filha, tem neto. Aí foi ficando aqui em casa, porque eu gosto deles. Nasceu 2 pessoas novas na sua casa. E você já se acha que fez muita coisa. No caso de Abraão, nasceu mais de 300 na casa dele, gente. Gerações e gerações, ó. Nascendo na casa dele. A casa dele era um lugar de... Era quase um hospital, tanto nascer gente, né? E ele sustentando esse povo todo. Um patrimônio de 130 milhões. Mas quando você fala de Abraão, você lembra desses cálculos todos ou você lembra da devoção dele a Deus? Você lembra da devoção dele a Deus, né? E quando foi para Abraão deixar a vida confortável, aí ele pensou: ah, não, meu dinheiro não tem não, vou levar minha casa toda estruturada aqui, tinha sistema de encanamento e tudo. Ah, não vou não, porque para mim é muito difícil deixar isso. Foi assim que ele fez? E logo, logo começou a planejar a viagem, mas foi ligeiro. Bora, povo, agora a gente vai morar em tendas e tá tudo certo. E ó, picou a mula, que nem diz o outro, né? Então, esses cálculos dele aqui, ó. Agora você acha que com todo esse valor aqui, ele não tinha uma vida confortável ou ele vivia em miséria quando ele morava lá em Ur? Quem quer comentar aqui? Será que ele tinha uma vida confortável, investia na saúde dele, dos familiares dele, ou Neide? Ou ele dizia, não, o dinheiro é sujo, eu tenho, mas vai ficar ali parado porque eu acho que eu devo ficar aqui oferecendo sacrifício dia e noite e vamos ver na miséria. Foi isso, Neide? Cadê aqui? Tá aberto o som? Tá aberto, Ah, tá tá. aberto. Ah, tá. Boa noite a todos. Ah, com certeza, Abraão e a sua esposa, eles tinham uma vida confortável, né? Exatamente, no mínimo, né? Quem não sabe outro nome para falar, né? Além de confortável, né, Neide? Mas com certeza tinha tudo, né? Compatível com o que ele tinha, a esposa dele, né? Os servos dele. Porque ele não tinha essa crença limitante, não. Ele encarava como bênção, assim como encarava outras coisas como bênção também. E assim ele agia. Gente, olha esses cálculos aqui: 1.000 camelos. Camelos era como se fosse, sei lá, num carro chique aí, eu não entendo de carro. Imagina ter 1.000 na garagem. Ele tinha 1.000 na garagem dele. 700 jumentos, né? Ovelhas, vacas. Então, o valor estimado aí, né? Por baixo aí, 130 milhões, assim, um chute, né? Então, Abraão, ele era muito rico, isso fala na Bíblia, né? 318 homens treinados e nascidos na sua casa, isso indica um grande clã empresarial, servos, tendas, múltiplas administrações, poços privados, gente. Poços privados, infraestrutura hídrica no comércio. Comércio internacional entre Canaã e Egito. Então, a estimativa moderna realmente seria, aqui numa outra pesquisa que eu fiz, já deu de 1 a 3 bilhões. Abraão era basicamente um magnata agropecuário multinacional do Oriente Antigo. Dá para você? Então, o problema era o dinheiro de Abraão? Não, você nem lembra, você nem sabia dessas estatísticas. Você nem sabia disso. Quando foi para ele deixar a condição dele, ele, ó, aqui, as tendas aqui atrás, vou morar em tendas agora, tá tudo certo, vamos lá, tchau. E acabou. Entendeu? Ele usou o dinheiro no momento que ele tinha e criou uma estrutura para ele mesmo. Agora, você acha também que ele era ator no sentido financeiro? Ele não sabia, ele não entendia de planejamento financeiro. Isso aqui foi do nada? Você acha que foi assim? Planejamento financeiro, gente. Todo mundo que tem recurso precisa aprender a administrar. E quem não tem, precisa aprender a ganhar para poder ter. Outro aqui, ó. Quando você lembra de Jó, você lembra do dinheiro que ele tinha? Porque ele só falava de dinheiro, porque ele era egoísta. Era assim quando você lembra de Jó? Não, né? Ó, o, o- as,
as informações de J aí na tela, se você quiser gravar. Não são informações exatas, viu, gente, financeiramente, até porque é difícil até calcular um dinheiro do homem desse. O homem mais rico do Oriente Médio, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, número de servos, a análise econômica dele, né, que camelo era transporte comercial internacional. Bois era para produção agrícola em grande escala. Servos era o quê? Força produtiva. Com a aprovação de Deus, Deus duplicou tudo. Ué, fosse coisa ruim, por que Deus duplicava? Deus duplicou tudo dele. Então, aqui tá dizendo, essa outra pesquisa aqui, vem dizendo que de 2 a 5 bilhões já seria hoje equivalente a um grande conglomerado agrícola e logístico, se fosse atualmente. Quando você lembra desse aqui, ó, bonitão, rico e bonito ainda, de quebra, né? Então, vamos lá. Quando lembra desse aqui, você lembra de quê? Do dinheiro? Você lembra do dinheiro? Quando fala até de injustiça, é um dos casos que eu mais lembro é de José do Egito, né? Um dos casos que sofreu mais injustiça. Mas quando você lembra dele, você lembra do dinheiro, gente? Seja sincero. Você lembra do dinheiro dele? Você não lembra do dinheiro dele. Era um campo da vida. Era um campo da vida. Você lembra quanto de água ele bebia? Quanto... Não, você não lembra nada disso, porque ele cuidava assim dos campos da vida dele. E esse aqui era um campo da vida muito natural. Então, José não era apenas rico, ele controlava a economia mundial da época. Comprou terras de todo o Egito, centralizou a produção alimentar, administrou reservas globais. Então, hoje é como se ele fosse o ministro da Economia, o primeiro-ministro, sabe? Ele tinha um controle direto da riqueza nacional, centenas de bilhões em valor econômico administrado. Então, gente, qual o problema com o dinheiro? Porque se eu citasse casos modernos, você ia dizer que a pessoa é materialista. Mas não são casos modernos. Tem algum problema com o dinheiro, então? Não existe problema com dinheiro, né? Você conhece muitas pessoas que não têm esses valores, que são arrogantes, prepotentes, você conhece. E eu conheço também, que não tem esses valores. E conhecemos pessoas agora que têm essa numeração que a gente não sabe nem calcular e foram exemplos de lealdade, né? Foram pessoas honestas, leais, não tem nada a ver com falta de caráter. Então, a sessão de hoje, né, a gente queria deixar claro isso para vocês, só para iniciar, só para clarear, que se você marcou lá no grupo, né, se você está no nosso grupo privado, você marcou lá no grupo, que situação financeira é algo que te aflige, primeiro que tá tudo bem, viu? Tem nada de errado em te afligir, não. Aflige qualquer um. Se você tem dívida e não consegue pagar, se você gasta o que você não ganha, se você ganha muito pouco, não consegue multiplicar, se você tem talento e não consegue, no mínimo a pessoa tem que estar aflito mesmo. Vai ficar tranquilo, né, gente? Conformidade, gente, você ter contentamento é você buscar bons motivos, alegria, gratidão pelo que você tem. Não significa que você não pode mudar esse quadro para melhor. Afinal de contas, tem alguém aqui que quer melhorar a sua situação financeira para humilhar as pessoas? Você quer melhorar a sua situação financeira para humilhar outros? Para pisar nas pessoas? Para desenvolver a arrogância, a prepotência? Eu tenho convicção plena que aqui não tem uma pessoa com essa característica. O que vocês querem é investir na sua saúde, ter melhor qualidade de vida, investir inclusive na sua família e amigos. Por que não fazer aquela viagem que você sempre, né, quis fazer? Aquele lugar que você quer conhecer, reencontrar aquele amigo. Como seria bom se hoje a gente pudesse pagar uma passagem? Ah, eu tô com tanta saudade de fulana, vou olhar aqui na internet o valor da passagem. Tem um tempo que eu não viajo. Vou visitar minha amiga querida, meu amigo, meu parente, meu familiar, que mora longe, mas exige dinheiro para ir lá. Há alguma coisa de errado nisso? Não há, né? E a maioria das pessoas está deixando dinheiro na mesa. Está sentado em cima do dinheiro, com tanto talento, com tanta coisa. E eu poderia falar aqui até o dia amanhecer, né? Já se delongou muito mais aqui. Mas eu quis dar um spoiler, né, do que a gente vai ter no nosso próximo programa, que já vai começar agora em abril, né? As inscrições estão abertas, mas faltam muito poucas vagas. Mas isso é só um spoiler do que a gente vai ver. Nós vamos ter 6 meses falando unicamente desse assunto. Por quê? Porque vamos ter estratégias, sequência, passo a passo. Tenho certeza que esse exemplo do perfume, do produto de limpeza, vai martelar hoje na sua cabeça. Você vai pensar, se desde que eu era adolescente tivesse esse pensamento, hoje eu seria rica. Não era na melhor condição financeira, não, eu era rica mesmo.
Não era só melhorar, só uma dica simples. Observou como a gente precisa de orientação? Um dos tios que eu tenho, né, que tem uma boa condição financeira, eu me lembro como se fosse hoje, que a gente ia jantar, coisa que a minha mãe não tinha condição de levar a gente assim para um. Era, no lugar que tinha, era lá no Nordeste tem muito bode, né? Bode, tinha assim, bode assado do Afonso. Era um lugar mais badalado, assim, que tinha um restaurante e tal. E às vezes que eu fui, a maioria das vezes, minha mãe me levou algumas poucas vezes, mas esse meu tio, às vezes, sabia que a gente não tinha condição e levava a gente, né? E eu me lembro, ele sentava sem miséria, podia comer o que quisesse e tal, mas, gente, eu cansei de ver, eu nem entendia, eu era criança, eu não entendia, ele mandava a marmita de tudo que sobrava, ele levava embora. Fez isso a vida inteirinha. E já tinha uma boa condição financeira. Por quê? Porque ele não gostava de desperdício. Era a janta do outro dia, com certeza absoluta. Era a janta do outro dia. Ah, mas só sobrou arroz e feijão, não sobrou a carne. Leva arroz e feijão em casa e faz uma mistura, mas o arroz e feijão tá lá. E ele não tinha nem a vergonha dele, desse tamanho, ó. Não tinha vergonha de jeito nenhum. Entendeu? Até hoje ele não tem vergonha, entendeu? Aí vai nós, às vezes, com uma dificuldade danada financeira, não faz isso. Se eu paguei por aquele prato. Ah, gente, olha, quem quiser andar comigo e você se envergonhar com isso, vai ficar feio para vocês, que vocês vão me deixar no meio do caminho. Porque a minha cara envolve, leva para marmita na cara muito linda, pleníssima como eu tô aqui agora. Pedi uma coisa assim e tal, digo, pronto, querido, posso levar? Não tem desculpa não, não vou dizer que é pro cachorro, não vou dizer nada disso. É, vou levar para mim mesmo, eu paguei, então é meu. Porque a pessoa às vezes não tem coragem de dizer, né? E fala, levar pro cachorro lá em casa. Ele tá me pagando para me arrumar essa desculpa para ele, quem pagou fui eu. Entendeu? Eu não preciso inventar que é pro cachorro, para as galinhas, não preciso inventar. Você pode guardar aqui, por favor, que eu vou levar? Aí a pessoa fala assim, R$ 2 marmitex. Eu vou calcular na minha cabeça, né? Quanto tem ali na mesa, se vale a pena o marmitex e tal. Aí eu faço um cálculo rápido e decido na hora. Entendeu? Então, são orientações como essa, gente. São, assim, centenas. Dicas como essa no método tem centenas. Se você começar a aplicar, você vai começar a ver a prosperidade chegar. E vai ver quanto dinheiro a gente deixa no lixo, na mesa, quanto dinheiro a gente joga fora, quantas crenças limitantes a gente carrega, né? A questão do merecimento, essa questão de achar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mau, que não é para você, que você vai mudar. Você não vai mudar coisa nenhuma. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mais próspera. Você vai ajudar outras pessoas a se tornar próspera também. Você vai tirar esse pensamento de escassez. A vida quer te levar e te manter nesse mesmo padrão. Se você vive na miséria, tudo vai acontecer para você continuar na miséria. Você precisa quebrar essa crença. E agora eu quero saber de vocês. O que de hoje você achou importante, interessante? O que de hoje você tem aí para encorajar a turma? O que de hoje você aprendeu, tá? Então eu vou aplicar para ontem, ou então não sabia disso, já pode levantar a mão antes que eu chame, sem levantar a mão também, viu, gente? Então é opcional, vocês podem levantar a mão, como pode não levantar a mão também. Marinês, querida, fale aí brevemente sobre o que você aprendeu hoje de interessante. E depois Elane Cardoso também. Pode falar, Marinês. Eu aprendi assim, eu achei muito interessante essa questão que você falou, né? Que a gente pode conseguir lucrar, né? Sem sair do nosso conforto e com ideias que a gente mesmo já faz. E também gostei dessa questão, né, que você falou. Se eu paguei, eu vou levar, né? E se a gente parar para pensar, isso aí já é uma economia. E se eu te estava totalmente certo. Se a gente for olhar a história de Abraão, José, que é um que eu sou apaixonada, e Jó, a gente aprende muito. Até com Ló a gente aprende muito. Porque a gente olha assim, se a gente for fazer esses cálculos que nem você fez, realmente eles são pessoas, foram pessoas muito ricas, mas também muito simples, que adoravam a Deus, que eles não deixaram nada disso subir a cabeça deles. Então, a gente não tem, eu percebi que a gente não tem que ver o dinheiro como um problema, mas sim como um auxílio, uma solução também. Sim, sim, sim. Aí, e assim, isso para mim assim foi muito bom, porque assim, eu tenho alguns bloqueios, né? Eu percebi hoje, mas assim, e também percebi que hoje eu tive que sair, mas meu esposo e a minha neném. Aí a gente colocou comida, né? E ela não comeu. E eu fiquei olhando assim, aí você falando, eu vim com isso na cabeça. Eu falei assim, gente, eu paguei 28 no prato, no self-service, e ela não comeu. Aí eu vim com isso, eu falei assim, a comida ficou toda lá. E sabe, quando você fica assim, gente, foi dinheiro à toa, jogado fora. Aí é pouco? É, mas faz falta. Aí
Eu fiquei assim com Poxa, isso não na brinca cabeça, você vai e não vou fala. deixar R$ 28 assim, não. Ai, você não brinca com isso, que não me arrepio todo dia, Deus me livre. Não, aí eu peguei, fiquei, você falando, eu falei assim, gente, ela tá certinha. Agora, quando eu for nos lugares, falar, ó, por favor, uma marmitinha para levar. Claro, com certeza. Isso aí, quando vai calculando, 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 né? Você tá aí com 200, né, no mês e tudo mais, né? E as pessoas com esses bloqueios. E isso, gente, eu não estou falando de escassez, não, né? No método, quem tiver no método vai entender essa diferença. O que é economia, o que é escassez. É coisas totalmente diferentes, entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. No Zoom de Elane. E agora, no meu aqui tá aparecendo primeiro Elaine, depois Kelly. Viu? Kelly, logo vai ser você. Elaine, querida, pode tá aqui no Zoom de Elaine Cardoso. Pode falar aí, eu cliquei aqui para ativar seu som. Você clica aí ele vai abrir o seu som. Você vai autorizar aí a abrir seu som. Kelly, já tô abrindo o seu também. Kelly abriu o som, ela vai começar a falar e aí a gente vai esperar você logo depois de Kelly, tá bom? No Zoom de Elaine, logo depois de Kelly. Pode falar, Kelly. Essa questão financeira eu já conversei, inclusive, com você no privado, e já tinha conversado com uma amiga minha recentemente, e eu falei com ela que eu sabia que eu tinha algum bloqueio, mas eu não conseguia entender. E aí, quando a Jamile deu a entrevista dela, eu me emocionei, eu comecei a chorar, porque assim, às vezes é muito difícil você tentar explicar para as pessoas como você se sente. Por muitas vezes eu me senti assim, meu Deus, eu sou um ET habitando o planeta Terra, porque ninguém sente o que eu sinto, ninguém consegue realmente entender os meus sentimentos. Mas quando ela começou a falar, é como se ela estivesse me descrevendo, e na verdade era ela. E isso me deixou, de certa forma, mais tranquila de saber que eu não sou a única pessoa que tem esses bloqueios, de ouvir as pessoas dizer: você tem talento, você é capaz, você consegue, por que que você não faz isso? E eu consegui entender que realmente eu sei, mas alguma coisa não vai para frente. Então eu sempre orava, né, eu pedia a Deus que ele me ajudasse a ter clareza das coisas e que me tirasse desse lugar, porque não é exatamente o lugar na questão de quanto eu ganho, os meus sentimentos, de sair desse lugar, de como eu me sinto por isso. E aí, quando lançou o projeto, eu entendi que era uma resposta. Mesmo que é claro que eu gostaria muito de poder fazer o tratamento individual, mas é justamente isso, a questão dos bloqueios, aquela questão. Não tem como, não tem dinheiro, não dá, vai tirar de onde? Não dá em árvore, né? Então, assim, eu realmente estou muito feliz de ter entrado no projeto, já ter feito minha matrícula. Não sei como vai ser daqui para frente. Como é que eu tenho o restante do dinheiro? Não tenho, mas eu sei que eu vou fazer, porque eu sei que é uma coisa que eu preciso, que vai me ajudar muito. Muito bem, Kelly, é isso mesmo. Kelly, quando as pessoas falam pra gente assim, Thalita, olha, vou te contar uma coisa, ó, não é, já justificando, né? Não é isso, é porque assim, realmente não dá mesmo. Digamos, Maria, tá bom, Maria, é bloqueio, mas se você não tá entendendo até agora, paciência, você só vai entender se você entrar. Porque a pessoa já vem me dizendo que não é bloqueio, mas eu já sei que é, entendeu? Só que a pessoa não tá entendendo ainda, né? Não tem condição de entender. Tem que fazer assim como a Kelly, eu vou, eu preciso, eu vou. Se eu não fizer, eu vou fazer o quê? Vou ficar na necessidade dessa informação, desse entendimento, vou ficar em casa reclamando, não vai melhorar nunca. Ela, eu tô tentando ativar seu som aqui, precisa você clicar aí não tá conseguindo, né? Eu vou compartilhar o material em PDF enquanto ela tenta conseguir. Tá aparecendo aqui para mim, eu tô clicando normalmente, eu pedi para ativar o som. Mas será que você não tá conseguindo clicar aí na tela, é isso? Não tá identificando o seu toque? Puxa vida, a gente queria tanto te ouvir. Já ativei aqui. Qualquer hora que você abrir, você fala aqui para mim que eu já vou, que eu posso já liberar seu som também. Deixa eu só compartilhar um último material aqui com vocês. Tirar José do Egito, aí eu boto José do Egito. Bonitão desse jeito. Aí a menina abre o som e fala assim, então sou apaixonada por ele. A gente não sabe exatamente, né, se é o exemplo de José do Egito, se é. Fiquei confusa agora, porque eu fechei ele até aqui da tela, porque
Ela fala, sou apaixonada por José do Egito. José do Egito aqui nessa imagem ficou tão bonito, não foi? Pedi para ativar o som, Elaine. Tô tentando pedir aqui, mas não tá indo. Eu tô indo, quer dizer, aqui tá indo, agora não tá indo aí. Eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês entenderem melhor sobre esse método que a Kelly já falou que já entrou para o método, né? Alguns aqui já entraram. Ele vai ser um método, vai ser um grupo com poucas pessoas, porque é um grupo que a gente vai são técnicas ensinadas como essas. Por exemplo, eu acabei de falar aqui do perfume. Qual a pergunta que fica? Thalita, como que faz mesmo? E tal, entendeu? Tudo isso a gente vai ensinar dentro do método. Então, não vai poder ser muita gente, porque vai ser algo muito técnico, né? Nós vamos ficar ensinando muitas coisas. Então, vai ser poucas pessoas mesmo. Esse aqui é um e-book que a gente preparou. Já me chama no privado aí, Thalita, me passa o e-book, que aí você vai ver todos os detalhes. Isso aqui vem explicando um pouco sobre o método. Vai ser basicamente isso, gente, uma sala de aula com ensinamentos práticos. Perguntas: quais são os benefícios? Encontros semanais, vamos estar aqui semanalmente. Vai ser 2 pelo Zoom, 2 pelo Instagram. Diagnóstico de padrão financeiro comportamental. Você vai entender qual padrão você segue. Identificação de sabotadores invisíveis. Estudos de casos reais. Kelly quer trazer o caso real dela. Thalita, ó, trabalho assim, ganho tanto. E minha vida é assim, assim, assim. Vamos fazer estudos de casos reais aqui com o grupo. Entendeu? Quem desejar, vamos ter 6 meses para fazer. Não, Thalita, não quero dizer quanto eu ganho, tudo bem. Você vai aprender com os casos dos outros. Não, Thalita, eu quero sim, não é nenhum assunto assim. Eu quero falar sobre dinheiro aqui, vamos revelar aqui a vida financeira. Vamos estudar os casos reais. Treinamento de segurança para monetização. Thalita, eu vou pegar meus únicos R$ 100, vou ter que investir no investimento arriscado. Claro, gente, claro que não, né? Vamos falar de segurança aqui. Planilhas vamos ter, matriz de decisões, planejamento financeiro, orçamento, aqui é o nome de algumas técnicas, né, que vamos ter. 6 meses de acompanhamento em grupo, você ainda vai ter mais acesso a um ano na Hotmart, com 90% de desconto. Para quem não é, gente, não é para quem busca dinheiro fácil, aqui não é o lugar, quem quer enriquecer a qualquer custo também não. Quem não aceita confrontar padrões, não, quero manter o mesmo padrão e quero melhorar. Não, também não é aqui não. Quem não quer assumir responsabilidade, quem não deseja crescimento sustentável, assumir um processo, tá bom? Aqui não prometemos riqueza rápida de jeito nenhum. Aqui é um método, clareza, estrutura. E para quem é? Quem tem talento, mas não monetiza, como aquela falou, né? As pessoas falam, reconhece que você tem talento, mas não está conseguindo monetizar. Quem trabalha muito e não prospera, quem começa projetos e não executa, quem vive desorganizado, chefe de famílias que querem mais estabilidade, mulheres que querem independência financeira. E quando a gente fala assim de independência financeira, gente, a gente está falando aqui daquele, né, aquele empoderamento, né, que baseia-se no individualismo, na mulher ser melhor do que eu, não tem nada a ver. Estamos falando de independência financeira, não é para ter independência total do marido, não preciso, não. Independência porque agora você vai poder ter mais autonomia, né, com o dinheiro, com seus objetivos. Jovens que querem uma realidade diferente, profissionais que desejam crescimento, enfim. Então, é para esse tipo de pessoa aqui. Quanto custa? Gente, como sempre, um valor muito simbólico. R$ 150, R$ 100 a inscrição e a mensalidade de R$ 150. Eu vou dizer para você, eu já disse outras vezes aqui em outros projetos. E aqui já vou falar sobre isso. Quem é equipe Alfa, então me pede esse e-book aqui que eu vou te passar, tá bom? E aí você vai poder ler ele com mais calma. E eu volto a dizer aqui, eu vou dizer bem olhando nos olhos de vocês. Todo mundo que está nessa sala aqui, vou dizer 99,99%, só para escapar um caso extremo. Por mais que você diga, 99,99% das pessoas aqui podem estar nesse novo método. Não entra se não quiserem. Podem. R$ 150 por mês para um conhecimento que você deveria ter aprendido na sua infância e por falta de conhecimento de estrutura não aprendeu, que vai mudar a maneira, o seu relacionamento com o seu dinheiro, com a prosperidade, que muda automaticamente todos os outros campos da vida, se assim você desejar. Aí R$ 150 você não pode, R$ 150 você joga na lata do lixo todo mês. No mínimo. No mínimo você gasta 150. Se você joga só R$ 150 na lata do lixo todo mês, tá de parabéns. Né? Você é um pobre prêmio, você está gastando só mesmo R$ 150 jogando na privada, né? Mas com certeza você gasta mais ainda. Se você fizer um ajuste simples, você deixar de passar perfume na sua casa para o Neide ir lá e cheirar, que eu não sei por que eu tenho que pagar para o Neide chegar na minha casa de cheiro,
Só por isso você já vai conseguir entrar, né? Só por isso vai conseguir entrar. Então, eu digo a vocês que 99,9% de quem desejar entrar no projeto vai estar conosco. O projeto ele já está estruturado, está lindo demais. Estamos com as planilhas, com o esqueleto completamente montado, né? E o grupo já está praticamente montado. Então, se tem dúvidas, fala comigo no privado que eu vou te passar mais informações. E assim, isso eu estou falando se caso não seja demitida, porque na hora dessa, com certeza alguém já está pensando em me substituir aqui na Alfa e vai procurar um outro terapeuta, porque uma hora dessa, realmente, eu já não deveria estar aqui, que quem está conectado na sua casa já está brigando com você uma hora dessa. E por isso a gente vai se despedir, tá bom, gente? A Elaine não conseguiu abrir. Opa, a Elaine conseguiu! Agora eu tô vendo aqui, a Elaine conseguiu. Tá aberto, Elaine, agora é seu Posso áudio. falar? Agora Posso sim, falar rapidinho? pode sim. Então, desculpa aí, boa noite a todos, desculpa a confusão. Eu que não tinha desbloqueado o microfone. Essa questão aí sabe, do perfume e tudo, me fez lembrar quando eu morava no Rio de Janeiro, eu aprendi a fazer perfume. Eu passei a usar o perfume e aí tive a ideia de passar a vender também o perfume. Eu botava nos nomes e botava nas caixinhas, ou então no saquinho de camurça para presentear, Lembro desses ficava taquinhos aí, me lembro deles. isso. E aí eu fazia por encomenda. A pessoa falava assim: Ó, eu quero um 22 Sex Man, eu quero um Lacoste, eu quero. Aí eu anotava tudo e depois eu ia na loja das essências, comprava esse álcool, né, que você falou, é um álcool De preparado cereal. já. Comprava as essências, comprava os vidrinhos, na loja tem tudo. Comprava Tem. as etiquetas, as caixinhas e comprava o, aquele fixador. E eu fazia de um jeito e as pessoas usavam e falavam, os meus clientes viraram clientes, porque usava e falava que o meu perfume durava o dia inteiro, porque Isso mesmo. eu botava fixador. E aí eu passei a vender muito perfume lá no Rio de Janeiro, vendia muito. Aí agora eu vim para o 2021, eu vim para Santa Catarina, aí eu estou morando aqui perto da praia. Aí o que eu tive a ideia? Na temporada de verão, eu faço sacolé gourmet para vender. Sacolé gourmet com caixinha de chocolate. Eu vendo R$ 10 cada um. O pessoal ama. Tem dias que eu vendo assim, sacolé, 10, 50 sacolé, dá R$ 500, né? Isso mesmo, isso Aí mesmo. eu vou andando pela praia. Bom dia, eu me chamo Elaine, tudo bom com vocês? Eu trabalho com sacolés gourmet. Eu posso mostrar meu trabalho sem compromisso? Aí eu mostro o sacolé, cada sacolé Amo, bonito. amo. Quando eu for aí, Aí vamos juntas. já Amo, amo compra amo esse logo. negócio aí de vendas. Isso, entendeu? Então, assim, eu tive a ideia de, em cada lugar que você está, você vê o que você pode estar fazendo para vender. Eu sou reflexoterapeuta e quiroprata, mas Hum, aqui, onde eu moro, ninguém sabe o que é reflexoterapia. Eu não sim. consegui trabalhar aqui. Você se É muito adaptou, né? difícil. Às Não se circunstâncias. adaptei. Aí eu fui vender meu sacolé gourmet, entendeu? Top! Parabéns, Elane. E sobre o perfume, é isso mesmo. Ela me trouxe memórias aí do perfume. Ó, quando eu comecei, como foi 10 anos, né? Tinha um fixador. Aí do meio pro fim, tinha que colocar na geladeira, tinha que colocar o frasco, tinha que colocar na geladeira para passar, tipo, por uma. Como se fosse por uma curagem, antigamente, muitos anos atrás. E depois o negócio ficou moderno e não precisava mais colocar na geladeira, né? E era só colocar. E depois ficou ainda mais moderno que o fixador também não precisava mais. É como se ele já viesse junto. Acho que ele já vinha na essência um pouco oleosa agora, né? Já vinha na essência. Aí só era dois ingredientes, meio por fim, só dois ingredientes. O óleo de cereal e a essência e o frasco, no caso, né? E aí, no caso, a Elane ainda foi além, né? Ainda passou a comercializar, né? Então, assim, as ideias são infinitas, gente. Infinitas, infinitas. São 6 meses de ideias, né? Que vamos ter juntos aqui. Não só de ideias, né? De técnicas mesmo. Uma vez que eu ganho dinheiro, o que fazer agora com esse dinheiro? Gente, o pobre, ele é assim. Ele ganha. Ó, a matemática é clara, só para a gente encerrar. Se você ganha R$ 1.000 e você vive com R$ 1.000, você tem X qualidade de vida. Se eu ganho R$ 10.000 e eu gasto meus R$ 10.000, eu tenho a mesma qualidade de vida que quem tem 1.000. É a sua mentalidade que precisa mudar. Se eu aumento meu salário e eu aumento as minhas despesas,
Que adianta? Eu tinha um carro, X carro, ele me servia, me levava para todo lugar. Aí eu passei a ganhar mais. A primeira dívida que um pobre faz é um outro carro, mais caro. Como ele melhorou a qualidade de vida? Ele trocou de carro, mas ele melhorou a qualidade de vida, porque carro ele já tinha. Mas eu preciso impressionar a Soraya, que é minha vizinha, que ela trocou de carro, tem que trocar também, entendeu? Todo pobre faz isso. Então, Soraya trocou de carro, eu quero trocar também, que eu tenho que impressionar a Soraya, né? E aí eu troco. Minha vida mudou em quê, gente? Gente, olha, o sistema é tão complexo, faz a pessoa dar volta assim atrás do próprio rabo, que fica até feio. Acho que Deus fica lá de cima orando, diz, meu Deus do céu, para com esse lobo e fica assim, ó. Entendeu? Aí eu comia X, assim, na minha vida toda, eu nunca fui de frequentar muitos restaurantes, mas agora eu tô ganhando mais, eu começo a gastar com restaurante. Eu comia em casa, mas agora eu como no restaurante, minha qualidade de vida melhorou em quê? Tudo comida, meu estômago é desse tamanho, só cabe X de comida, só que agora eu tenho que trabalhar mais para poder gastar mais com isso. Não tá, você não tem dinheiro guardado, você não está investindo, você não está melhorando a qualidade de vida, você só está aumentando as suas despesas. Que antes você não frequentava, mas agora abriu uma cafeteria nova. Agora minha função é enricar o dono da cafeteria. Ótimo para ele tá certo, né? Tolo é você. Entendeu? Então você tem que entender, por exemplo, diferenciar se o que vamos comprar é investimento. Hoje eu não evito usar perfume por vários outros fatores. Agora com a integrativa, né? Já descobri muitos malefícios, né, do perfume e esse é um assunto que a gente nem vai abordar aqui, mas agora tem mais motivos ainda para não gastar dinheiro com isso, né? Então, é muitas coisas envolvidas, gente, que não envolve você trabalhar muito mais, não envolve você ser materialista, nada disso. Uma palavra resumiria isso: equilíbrio. Você precisa desenvolver sabedoria e com essa sabedoria você transformar ele em equilíbrio, tá bom? Um beijo, gente, para todos vocês. E pede esse e-book para mim no privado, tá bom? Para você ler com carinho e talvez conseguir uma vaga conosco, porque esse vai ser realmente um grupo muito menor, tá bom, gente? Boa noite a todos. Vejam de novo essa gravação aqui, lá quando o Jamil colocar lá a gravação, porque vale a pena ver de novo.